Olá, bem-vindo à conversa. Connosco hoje está um mítico do Futebol Clube do Porto, o jogador que mais jogos realizou de azul e branco e a quem Pinto da Costa chama o atleta número 1 do Futebol Clube do Porto. Está visto que na nossa companhia está o eterno número 2, João Pinto, eterno capitão do Futebol Clube do Porto. Olá, João. Obrigado por aceitares este desafio de olhares a tua carreira e a tua vida desportiva de fio a pavio. Começamos não deste lado da ponte, mas do lado de lá, em Vila Nova de Gaia, onde tu nasceste. Como é que começou o teu gosto pelo futebol? Quais são as tuas primeiras memórias de jogar futebol? As minhas primeiras memórias são aquelas que me passa quando era um miúdo de 6 a 8 anos, em que o futebol na altura era aquele futebol de rua, em que metíamos 2 pedras de um lado e 2 pedras do outro lado e que jogávamos, fazíamos ali 2 contra 2, 3 contra 3, depende do tamanho da rua. Lembro perfeitamente de estarmos a jogar e bater a bola contra as portas e vinham os donos das casas e faziam barulho e nós fugíamos, mas aí começou a minha carreira o meu gosto pelo futebol. Depois, passado 4 ou 5 anos, em Vila de Hondorinho, a freguesia onde eu nascia, tinha um campo em que nós lhe chamávamos o campo de Fidalgo, por coincidência um campo em que pertencia à minha família, em que as pessoas mais velhas do que eu meteram 2 paus num lado e 2 paus no outro, um campo a descer, e em que, principalmente ao sábado, aquilo começava às 9 horas da manhã e só acabava quando já era noite. Lembro perfeitamente que o meu pai trabalhava no Salvador Caetano e que gostava que às 7 ou às 7h30, salvo erro às 7h30, que eu e a minha irmã e a minha mãe que jantássemos todos juntos e por várias vezes levei no corpo ou levei porrada do meu pai por não estar a essa hora para jantar, derivado aos jogos que havia ao sábado, em que principalmente no verão que vinham os imigrantes e havia uma pessoa que vivia na Alemanha ou que fazia a sua vida na Alemanha durante todo o ano e quando chegava a Portugal traziam bolas novas e que nós passávamos o tempo. Eu esquecia-me da hora, chegava a casa, levava do meu pai pescar tarde ao jantar e depois levava da minha mãe por chegar com as camisolas suadas e isso tudo. Claro que nesse campo a descer, conseguias escolher às vezes o mais fácil, que era jogar a favor da baliza que descia? Não escolhia, porque naquele tempo eu era muito novo, tinha que me sujeitar às ordens dos mais velhos. Eu ficava satisfeito porque quase todos eles que jogavam no início, ou quando eu era mais novo, quem chegasse lá primeiro é que fazia uma equipa, depois a partir de uma certa altura já era o lugar da carreira contra outros lugares, já fazíamos jogos quase entre freguesias e pronto, e foi a partir daí que eu com 12 anos começou, não havia iniciados nesse tempo, o Liberadouro, que era a freguesia pegada, começou a fazer captações para o Liberadouro, iniciados, e eu era o mais novo deles todos, ainda não tinha 13 anos na altura, com a idade que se poderia jogar nos iniciados, mas eu lembro-me de ir eu e mais 4 ou 5 colegas meus às captações, ficámos 4, e eu fui um dos escolhidos, ainda não tinha idade para jogar. O Liberador teve que pedir autorização à Associação do Porto para eu jogar nos iniciados nesse ano, consegui jogar com 12 anos nos iniciados do Liberadouro, e ainda joguei lá 2 anos. João, mas não foi um trajeto fácil. O teu pai tinha jogado futebol e tinha selecionado. A tua mãe não queria nada que tu fosses jogador, nem que fosses jogar para o Liberadouro. Sim. Ou fosse para onde fosse, O meu pai jogou futebol no Clube Futebol Liberadouro. Teve uma lesão grave em que a minha mãe chegou à beira dele e disse: ou jogas futebol ou casas comigo. Penso que o meu pai escolheu por casar com a minha mãe. Depois, passado muitos anos, quando eu comecei a jogar, a minha mãe não me queria deixar jogar futebol. Aliás, quando foi para eu assinar pelo Liberadouro, se tivesse dado os papéis à minha mãe
para assinar, para ter autorização para jogar no Clube de Futebol Liberador. A minha mãe não me assinava, fui ter com o meu pai assinou-me e disse para eu estar calado. Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a jogar no Liberador. E como é que foi depois, quando chegaste a casa e disseste, amanhã tem treino no Liberador? Depois foi tudo normal, se calhar da minha mãe preocupada com aquilo que era de futebol e por aquilo que viveu com o meu pai, mas com o decorrer do tempo as coisas foram-se passando. Começou quando eu, depois de passar 2 anos, tive a oportunidade de vir para o Porto, começou também a acompanhar, mas sempre quando eu saía para os Jogos do Liberador, sempre com a preocupação, tem cuidado, não toma gols, não tinha a noção nenhuma do que era o futebol, não tinha... Só tinha a ideia do teu pai ser lesionado gravemente. Nestes anos de Oliveira de Douro, o Oliveira de Douro azul e branco, não é? A Porto, portanto já era aqui um passo. Tu sonhavas um dia chegar ao Futebol Clube do Porto, ou nem sequer nesta altura alimentavas a esperança de chegar ao Porto? Tu eras portista, sempre foste portista? Não, nunca. Eu a jogar no Liberador nunca pensei em chegar ao Futebol Clube do Porto. Eu lembro perfeitamente de um jogo em que ia ver os jogos do Liberador. Lembro perfeitamente num jogo de séniores que houve no Liberador e que chovia e eu a apanhar chuva. Eu lembro perfeitamente que na altura a polícia usava umas fardas que lhes dava até aos pés, e houve um dos polícias que disse: meu, anda para aqui. E então abrigou-me com a farda, eu só via o futebol. Pronto, lembro-me dessas coisas. Naquela altura não havia as condições que neste momento mesmo no Liberador já tem, mas foram momentos em que me marcaram. Depois de eu ingressar no Futebol Clube do Porto, vi as diferenças que havia de um clube para o outro, mas acima de tudo no Liberador, sabendo que não havia o mínimo de condições naquela altura, chovia muito e jogávamos de calções ou treinávamos de calções e de manga curta, porque quase que não tínhamos outros equipamentos para usar. Mas penso que, e depois também pelo treinador que tive nessa altura no Liberador, que era muito exigente, era uma pessoa que nos maltratava no bom sentido da palavra, para a gente conseguir coisas boas e até coisas melhores do que aquilo que a gente conseguia, mas acima de tudo fez-me ver que sem trabalho e se calhar sem sacrifício que não conseguiria ir longe. E eu estou a dizer, eu conseguiria ir longe, era jogar e ser titular do Liberador e nunca pensar naquilo que me aconteceu um dia mais tarde. João, e tu não eras defesa de direito, tu não és um defesa de direito de raiz, tu és, eu diria, um universal, porque tu fizeste quase todas as posições. Começaste como defesa central? Não, comecei como médio esquerdo no Liberador. Tive a sorte de ser convocado para uma seleção de Gaia e a jogar a seleção de Gaia. Fui escolhido para jogar pela seleção de Gaia e o único jogo que houve dessa seleção de Gaia foi uma seleção de Gaia contra uma seleção do Porto. Essa seleção do Porto era treinada por o Sr. Acácio Carneiro, que na altura era treinador dos iniciados do Porto. Esse jogo foi no Campo da Cruz, que ainda é aquele que, passado muitos anos, vou lá ver o meu filho a jogar e praticamente é igual àquilo que foi quando eu joguei nos iniciados nesse jogo de seleções. E que havia de ser o teu primeiro jogo do Porto, precisamente nesse campo também. E foi, sim, e lembro perfeitamente que nesse jogo perdemos por 5-3, eu marquei 2 golos e o treinador veio ter comigo e disse, o treinador da seleção do Porto: amigo, queres jogar para o Porto? E eu virei-me assim para ele e disse: se o meu pai me deixar, vou. Pronto, e a partir daí desse jogo começaram as conversações e chegaram a prometer. Antes disto, tu também querias, ou simultaneamente querias deixar a escola e pediste ao teu pai para deixar a escola? Isso já é quando o Futebol Clube do Porto chega à beira do meu pai, ou a casa onde eu vivia, para eu ir, para pedir se me deixavam ir jogar para o Porto. Falaram com eles e eu na altura disse para mim, bem, eu ando a estudar, os treinos, a escola acabava às 6 naquela altura
que era, na altura era a Escola Industrial e Comercial em Soares dos Reis, a escola ainda é há hoje, e eu andava a tirar o curso para eletricista, e eu virei para mim e disse, bem, isto se eu for para o Porto, se o meu pai me der autorização para jogar no Porto, eu vou andar a estudar, nunca mais o meu pai me vai deixar ir. A partir daí, isto foi no primeiro período, eu disse ao meu pai que já tinha reprovado por faltas, mentira, não era bom aluno também, isso é verdade, mas o reprovar por faltas, isso era impensável na educação que o meu pai me tinha dado, ou os meus pais me tinham dado, mas o que é certo é que menti nessa altura, levei uma coça do meu pai e da minha mãe, mas consegui aquilo que eu queria, e o meu pai disse, vais trabalhar para o Salvador Caetano. E eu disse, está bem, pai, vou onde você quiser, mas eu estudar já reprovei. Pronto, e foi a partir daí, eu lembro que não fazia praticamente nada, fui treinar, comecei a treinar nos Iniciados do Porto, o treino começava às 5 da tarde, no campo da Constituição. Eu lembro perfeitamente que eu trabalhava no Salvador Caetano e quem me levava era o Sr. Costa Soares, que saía da Sograp, que na altura trabalhava na Sograp, passava ao fundo da 222, ao fundo da 222, passava por lá e levava-me para a Constituição. Pronto, e foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos no Futebol Clube Porto. E no Salvador Caetano, onde aprendeste a arte de estufador, certo? Sim, aliás, onde estiveste no Salvador Caetano, e quando falo no Salvador Caetano, tenho que dar, embora o homem já tivesse morrido há algum tempo, mas por tudo aquilo que eu fiz na vida e aquilo que sou hoje, claro que eu, para ser aquilo que fui hoje, tinha que ser a pessoa que fui até hoje e ter valor para conseguir aquilo que consegui até hoje, principalmente como profissional de futebol, mas nunca me poderei esquecer do Sr. Salvador Caetano, porque na altura o Futebol Clube Porto foi as pessoas que representavam o Futebol Clube Porto no futebol juvenil, foram pedir a ele para eu sair mais cedo, ou às vezes até nem trabalhar da parte de tarde, e ele abriu-me as portas para que tudo isso fosse possível. Eu lembro-me, por exemplo, no meu último ano de júnior, no último meio ano, eu se trabalhei meio ano, foi muito, com jogos de seleção, com jogos no Futebol Clube Porto, torneios para o estrangeiro e isso tudo. Se trabalhei um mês em meio ano, foi muito, e ele pôs-me sempre as portas abertas para conseguir a liberdade que eu quisesse dentro daquilo que as pessoas do Futebol Clube Porto queriam, mas tenho que dar uma palavra a ele, que se calhar se não fosse ele a abrir-me essas portas, se calhar também não tinha atingido aquilo que eu consegui, porque o meu pai não me ia dizer, olha, vais começar a jogar futebol e deixar de trabalhar. Eu lembro perfeitamente quando foi para assinar o primeiro contrato profissional pelo Futebol Clube Porto, o meu pai foi ter com ele, o Salvador Caetano na altura era o empregado número 1, o meu pai era o empregado número 2. Pronto, davam-se bem e se calhar isso também foi a forma de eles me abrirem tudo aquilo que era possível para que não me faltasse nada em termos de tempo e de treino no Futebol Clube Porto. Mas eu lembro-me do meu pai falar com ele e dizer, olha, o meu filho foi chamado para assinar contrato como profissional do Futebol Clube Porto, o que é que você acha? E ele disse, virou-se para o meu pai e disse que, Domingos, toda a sorte do mundo para o teu filho, ele que vá, e se às vezes se lhe acontecer alguma coisa que não está previsto e que a gente não quer que aconteça, as portas estão abertas. E isso, para mim, foi bom, para o meu pai foi ótimo, e acho que foi o ponto de partida para conseguir aquilo facilitador daquilo que tu conseguiste. Tu no Futebol Clube do Porto, creio que o primeiro jogo que fazes como iniciado é no campo do Cruz e fazes golo outra vez, e o Porto ganha ao Cruz. Sim, 4-1. E continuavas a jogar ainda do meio campo para a frente. Sim, eu no Futebol Clube Porto, nos iniciados, lembro-me que joguei a médio, joguei a extremo esquerdo, joguei a extremo direito, mas a posição que eu gostava mais, e se calhar que as pessoas me metiam, era a média. Não era por ser um jogador de uma técnica acima dos outros, mas já naquela altura dava tudo o que tinha, e que se calhar por isso é que mesmo na própria seleção, nas camadas jovens, juvenis e júniores, com o Josualdo Ferreira a treinador, também era médio, e pronto, era o lugar que eu acho que
eu, se calhar, naquela altura apreciava. Médio defensivo, era Médio defensivo, 6. sim, médio defensivo. E, claro, também não tinha pés para jogar a 8 ou a 10, mas isso, pronto, foram coisas que aconteceram. Eu, na minha vida, não só desde nos iniciados, juvenis e júniores, mas também no futebol sénior, uma das principais armas que eu tinha era que não fazia mais do que aquilo que sabia. Se eu não sabia fintar, não ia fintar. E, pronto, sabia que tinha muita força e tinha mais força, se calhar, que todos os adversários que me apareciam pela frente, mas acima de tudo foi um percurso que eu fiz desde as camadas jovens até ao termo da carreira, que sabia que só trabalhando muito é que poderia conseguir coisas que eu gostava de conseguir e consegui. João, já falaste há pouco, também facilitava o facto do Costa Soares te dar boleia para os treinos, mas quando se tratava de jogos da equipa sénior do Futebol Clube do Porto, com 14, 15 anos, ias sozinho. E às vezes a coisa também te corria mal porque os teus pais não gostavam que tu fosses sozinho, atravessar a avenida lá em cima, depois atravessar a Ponte Dom Luís. Eu também fiz esse trajeto parecido muitas vezes, e quase com a mesma idade, mas uns anos mais tarde. Mas era a ânsia de ir ver também os séniores do Porto nessa altura. Sim, eu lembro perfeitamente que eu era miúdo e gostava de ir ver jogos, quando, mesmo até do próprio Vilanovense, que estava na segunda divisão de honra na altura, e era o clube em Gaia com mais... Era da Zona Norte, da segunda Zona Norte, e eu às vezes ia, eu só por atravessar a avenida de Gaia para ver o jogo do Vilanovense, haviam pessoas que me viam e iam dizer ao meu pai, e eu chegava a casa e levava logo coça. E eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu fui ver o Futebol Clube Porto ao vivo, eu acho que foi um Porto-Benfica, em que havia cavalaria, polícias a cavalo, era no tempo da arquibancada em madeira, as pessoas estavam a 1 metro da linha lateral, eu era um dos miúdos que estava a 1 metro da linha lateral, e eu para entrar, mas senhor, eu posso entrar consigo? E eles levavam na altura na mão e entrava toda a gente. Eu não sei como é que foi visto, sei que cheguei a casa, o meu pai perguntou-me, onde é que tu andaste? E eu estive a jogar a bola no Campo Fidalgo. E ele mandou-me logo 2 chapas e disse, não mintas que depois de ver o Porto. Pronto, mas isso faz parte da vida, isso são coisas que acontecem, claro que... Esta paixão também te ajudava como jogador, seres apaixonado pelo clube, ou seja, era ainda mais importante. E acima, ser apaixonado pelo clube, já desde miúdo, e acima de tudo gostar de futebol, porque uma pessoa pode ser apaixonado pelo clube, mas também se não tiver habilidade e acima de tudo força de vontade para tornear as dificuldades que lhe vão aparecendo pela frente, muito dificilmente alguém chega a ser jogador de futebol. Curiosamente, daquilo que eu pesquisei, um dos teus ídolos era o Pavão, que era um ídolo de muita gente, também era um médio, não sei se corresponde à verdade, e li também que para além do futebol gostavas de ver o Carlos Lopes a correr, é verdade? Não. Então são coisas que se escrevem e que estamos aqui para esclarecer. Eu, em relação ao Pavão, eu não o vi, praticamente não o vi a jogar. Em relação às pessoas, ao Carlos Lopes ou outra pessoa, gostava de ver eles, ainda hoje eu gosto do ciclismo, gosto do atletismo, gosto Vias o troféu ao sábado à tarde, sim, dava as modalidades todas. Via as modalidades, ou quando dava os Jogos Olímpicos, ou os Campeonatos da Europa, ou Campeonatos do Mundo, via. Então são fábulas que se contam. Sim, quem eram os teus ídolos nesta altura? Eu acho que nessa altura eu não tinha ídolos, os meus ídolos eram os jogadores de Futebol Clube do Porto, porque eu era iniciado ao Futebol Clube do Porto, treinávamos na Constituição, e via e saía, por exemplo, o treino era às 6 horas, eu quando não tinha nada que fazer, saía às 2 ou à 1 hora do Salvador Caetano, metia-me no autocarro e ia para a Constituição, e ia às vezes para a Constituição nessa altura, porque o Futebol Clube do Porto por vezes jogava os jogos da taça em pelados. Lembro-me de um Seixal Porto, já no tempo do Covilhas. Eu vi o Covilhas a treinar no campo da Constituição e aproveitava e ia ver. Como e eles também preparavam-se no pelado para jogar no pelado. E como também, quando havia treinos, quando era no campo de treinos, eu ia ver os treinos à Constituição, depois ia a pé ia vê-los a treinar no campo de treinos das Antas, e depois ia treinar para a Constituição. Como também, não tenho vergonha de dizer que no tempo de ser Pedroto, treinador do Boa Vista, competições europeias para a Taça UEFA, eu ia ver o Boa Vista e depois ia treinar. Eu era mais por gostar do desporto, ainda hoje gosto de ver o handball, gosto de ver o basquete,
Agora o ciclismo... No handball até choras. O ciclismo também, mas eu choro em todas as modalidades que o Futebol Clube Porto ganha. Ainda agora no ciclismo também me vieram as lágrimas aos olhos, não tenho uma vergonha de dizer... e dizer aquilo que se passou, porque gosto de ver todo o desporto e acima de tudo quando o Futebol Clube Porto ganha. És emocional nestes momentos, ao contrário do que as pessoas pensam, porque tu pareces uma pessoa muito, muito dura, com uma capa muito dura, mas depois ventes, isto é um à parte, vente no handball ficar emocionado, como se viu, esse foi captado pelas câmaras, mas noutras situações, como estás a contar agora também, há aqueles momentos que batem cá dentro, não é? Sim, eu acho que a imagem que eu tenho como jogador de futebol é de uma pessoa agressiva e se calhar com um mau feitio, mas as pessoas que me conhecem, além de futebol, os meus amigos e muitas pessoas que nunca estiveram comigo, mas que passado um almoço ou passado meia hora ou uma hora de estarmos a falar uns com os outros, eles dizem que não é possível terem a imagem que têm de mim quando eu sou totalmente diferente. Agora, eu para defender as cores do Futebol Clube Porto ao longo dos anos e acima de tudo também para me defender a mim, a isso, mesmo que o meu pai estivesse pela frente, eu se puder virar, virava. João, voltamos à tua carreira ainda nos escalões jovens. Tu és bicampeão nos juvenis, 2 anos juvenis, 2 vezes campeão, e depois és campeão também nos júniores, não é? Que recordações é que tens? Joguei 2 anos nas iniciais de Oliveira de Ouro, vim fazer o 3º ano. Sou dos poucos jogadores, se calhar, que fazem 3 anos no mesmo escalão ou nos iniciados. Vim fazer o 3º ano de iniciados no Futebol do Porto, onde fui campeão nacional, 2 vezes campeão nacional de juvenis e 2 vezes campeão nacional de júniores. Ou seja, tu nasceste logo a ganhar, curiosamente, numa altura em que o Porto nem ganhava em séniores. Sim, mas nas camadas jovens eu acho que o Futebol Clube Porto tinha bons jogadores e lembro-me de vários que passaram pelo Futebol Clube Porto. Claro que se calhar eu, José Magalhães, o Quinito Menos, o Sérgio, os Coelhos, acho que o Futebol Clube Porto nessa altura tinha boas equipas e o Futebol Clube Porto para ganhar, uma pessoa quer queira quer não, tanto a nível de sénior como nas camadas jovens, tem que ser melhor que os outros. E a realidade é essa. Nós ganhávamos porque tínhamos bons jogadores e tínhamos boas equipas e tínhamos bons treinadores e ganhávamos por ser os melhores. Curiosamente aqui eu estou a dizer que tu ganhas nas camadas jovens, o Porto não ganha nos séniores, não é bem verdade, porque quando começas a jogar nas camadas jovens surge o fim do jejum, não é? Porque quando chegas aos júniores é que levas já com o impacto do verão quente praticamente, ou seja, tu como miúdo, digamos assim, chegaste a ver o fim do jejum, o que há de ter sido também uma grande alegria para ti como adepto. Sim, eu lembro perfeitamente num jogo, não sei qual esse campeonato que foi, em que um Porto Braga, que eu acho que foi o último jogo do campeonato, em que o jogo era às 5, era 2h30, estava dentro do campo, da arquibancada. O golo do Oliveira de livre direto. 2 do Gomes? 2 do Gomes, eu não sei, mas eu só para dizer que o jogo era às 5, às 2h30, aquilo completamente cheio, com calor muito, muito quente, que eu ia para esses jogos com tempo suficiente para ver o jogo bem. É claro que o Futebol Clube Porto começou a ganhar, já não ganhava há muitos anos atrás, mas penso que foi a partir daí, e depois, passado alguns anos, também fui treinado por ele, que o Futebol Clube Porto começou a ganhar com a vinda do Sr. Pedroto para o Estado das Antas. Precisamente, há pouco falaste em muito quente, e isto faz-me lembrar o verão quente, em 80, é a altura em que tu chegas aos júniores, mas que estás a ser chamado pelo José Maria Pedroto antes dele depois sair no verão quente. É as primeiras vezes que tu és chamado para trabalhar com a equipa sénior, ainda na primeira passagem de Pedroto pelo Porto. Eu trabalhava no Salvador Caetano, era júnior do Porto, e às vezes faltava um jogador para fazer o treino de conjunto com os séniores, e o telefone tocava e vinha-me ter comigo no Salvador Caetano e dizia: João, tens que estar às 3 horas no Estado das Antas para treinar com os séniores. E eu ficava todo contente e saía, em vez de sair à 1 ou às 2, saía para almoçar, almoçava no Salvador Caetano e depois ia a correr para o Estado das Antas. Eu lembro muitas das vezes que eles já estavam a aquecer, eu entrava pelo campo dentro a correr, ia até com o Sr. Pedroto e eles iam ao miúdo: pega lá o colete ou pega lá esta camisola e vai jogar
a médio ou essa coisa toda. Isso para mim era um orgulho muito grande treinar com eles. Eram pessoas que eu antes 2, 3 anos que os via a treinar e que para mim era acho que não há palavras para descrever a alegria que eu sentia, mas também sentia por outro lado que eu teria que dar tudo e mais alguma coisa, e já disse atrás que tecnicamente não era uma pessoa evoluída, mas a correr, que eu tinha que correr mais que os outros. Eu lembro perfeitamente uma vez num treino desses que eu ainda era júnior e que estava a chover a treinar contra a equipa titular e que uma entrada mais dura magoei o Romeu, e quando dei por ela o Romeu tinha o peito de pé aberto, levou 4 ou 5 pontos e o seu Pedroto virou-se para ele e disse, ele ia-se virar a mim, e o seu Pedroto virou-se para ele e disse: isso é para tu aprenderes, para também jogares mais duro, parece mal vir um miúdo de 18 anos e fazer-te isso. E depois o seu Pedroto veio ter comigo e disse: para a próxima tens que fazer pior, porque senão é ele que te vai dar a ti. São pequenas coisas que ficam. Eu sabia, e já disse isto aqui mais que uma vez, não era tecnicamente, não era muito evoluído, mas sabia que tinha que correr mais que os outros para justificar a confiança que na altura as pessoas estavam a depositar em mim. Compensavas com força e com pulmão, que até haveria de dar alguns problemas mais tarde, mas vamos falar sobre isso. Verão quente, sai Pedroto, sai Pinto da Costa, que era o diretor do departamento de futebol, fica, entretanto, o Herman Stessel, e curiosamente, isto é algo que tu não sabes, mas que a mim me diz muito, tu és pela primeira vez suplente de um jogo da equipa sénior em maio de 81 com o Herman Stessel num Porto Marítimo, última jornada. Isto também diz muito porque é o primeiro jogo que eu me recordo de ver no estádio das Antas, e o Porto empatou 1-1 com um gol do Jaime Pacheco já perto do fim, e se calhar a ti esse jogo nem te diz grande coisa porque não entraste, não foste utilizado, foi na época 80-81. Na época seguinte, sim, Herman Stessel começa a integrar-te mais, embora muitas vezes tu fosse o único jogador que ficava fora da convocatória. Sim, antes, como eu já disse e vou repetir, eu antes de vir Stessel já era convocado e fui para treinos com o Sr. Pedroto. E torneios particulares também. Torneios particulares e um jogo particular também no Bessa e essa coisa toda. Depois veio o verão quente, se calhar a correr de feição para aqueles miúdos que jogavam nos Júniors, porque uma pessoa quer queira, quer não, houve mais facilidade em as pessoas olharem para meia dúzia de miúdos de Júniors, os jogadores Júniors, do que se estivessem lá os jogadores todos. Lembro que da altura que houve praticamente a divisão de um plantel. Fomos chamados para o estágio, esse estágio em Leiria, chegavam jogadores conta-gotas e depois, passado um mês ou dois, voltaram os jogadores todos e as coisas complicaram-se, mas houve 2 ou 3 jogadores que o Stessel gostou e ficou com eles no plantel. Foi o Magalhães, fui eu e se calhar foi mais um ou outro. O Magalhães pegou destaque e eu entrava ou era convocado de vez em quando. Eu desse jogo não me lembro. Pois lembro-me, obviamente, é um jogo a ti o que mais jogos fez pelo Porto. Eu do jogo que me lembro, que no tempo Stessel que me entra na retina, que me lembro perfeitamente, foi um jogo da Supertaça, os 2 jogos da Supertaça contra o Benfica. Era isso que eu te ia falar a seguir, que é no ano seguinte, 81-82. Fui suplente no Estado da Luz, acho que foi o Jaime Pacheco que se magoou. Adelino Teixeira, e eu sei que entrei a faltar 20 minutos ou meia hora, e ainda foi considerado um dos melhores jogadores do Porto. E o Porto perdeu 2-0 nessa altura. Perdeu 2-0. No jogo da segunda mão, eu também fui para o banco, o Jaime Pacheco magoou só ao intervalo. É o Jaime Pacheco, exatamente. Magoou só ao intervalo, eu entrei ao intervalo. Lembro perfeitamente desse jogo, porque na primeira jogada acabou, virei não sei, acho que foi o Alves, dei uma porrada ao Alves, que ele se deu uma volta ou 2 no ar, foi pouco. Lembro-me do Nené vir ter comigo: tu és bom jogador e que não é preciso fazer isso, ao miúdo. Eu mandei logo ir dar uma volta e disse: olha, o Nené sai daqui, porque senão a seguir levas tu. Pronto, e ganhámos 4-1 na altura, salvo eu, 4-1 ou 4-0, 4-1 ou 4-0 e ganhámos a Supertaça. Pronto, a partir daí fui convocado mais vezes, mas nunca fui. Pelo meio desses 2 jogos ainda foste titular contra o Estoril, num jogo em casa. Nunca fui, entrava e saía, era convocado e não era, mas também foi a época que eu mais senti
que só trabalhando muito e tendo muito espírito de sacrifício é que poderia conseguir, depois já estar no futebol sénior, conseguir se calhar chegar o mais próximo dos meus colegas, que eles quase todos eles eram melhores que eu, ou todos eles eram melhores que eu, porque lembro perfeitamente que havia convocatórios para o jogo em que eram todos convocados menos eu. Eu lembro perfeitamente em 2 ou em 3 fins de semana, não sei se tu te lembras, mas havia a piscina, depois havia um pelado lá ao fundo, o Tarrafal, que hoje é onde está o Estado Dragão. E para ir para esse Tarrafal havia 2 rampas. Havia uma rampa, depois tinha um bocado ali, depois já tinha outra rampa. E eu sozinho, eu lembro perfeitamente que houve meia dúzia de fins de semana, eu e o Vieira Nunes, ele a fazer-me subir aquele em pico, que foi um dos maiores sacrifícios que eu apanhei até hoje, como profissional de futebol. Mas também me fez ver que sem sacrifícios, acho que não há ninguém que consegue chegar onde quer chegar, e penso que isso para mim foi bom, embora triste e às vezes com a lágrima no olho, por saber que só eu é que estava a trabalhar sozinho e os outros em estágio, mas também me levou, se calhar, a um dia mais tarde conseguir as coisas com maior facilidade. Nesse ano participaste em 11 jogos, numa temporada, não é, como tu dizes, não era aquilo que tu desejavas. Se olharmos ao lado direito era o Gabriel, mais vezes titular, do lado esquerdo havia o Inácio, às vezes jogava também o Adelino Teixeira. Não, o Inácio ainda não é dessa altura. Ainda não era dessa altura, então era o Adelino Teixeira, o Mursa. O Mursa, exatamente. E depois, no meio campo, na posição, por exemplo, tu entraste era o Rodolfo, o Jaime Pacheco. Ou seja, tu, essencialmente, para estes jogadores, para quem é que tu olhavas como podendo ser substituto? Mais para a posição 6 ainda, ou já para... Era onde abrir-se um espaço? Porque, é assim, eu comecei a jogar a lateral direito num jogo, eu na seleção júniores, no tempo de Osvaldo Ferreira, em Cana, eu era lateral. E quando havia... eles viam os jogos, já na altura se via os jogos do adversário, quando eles viam, por exemplo, o lado esquerdo era mais fraco deles, então eu ia para o lado esquerdo para poder subir à vontade, como tinha força para subir e para descer. Ele via, joga no lado direito. Eu fui com o Osvaldo Ferreira que eu comecei a jogar a lateral direito, embora com o seu Feliciano, um selecionador muito jovem na altura, e treinador do Benfica. Embora eu nos Júniores do Porto também tivesse feito jogos a lateral direito e ia mais até a lateral esquerdo. Mas foi na seleção, porque no final desse torneio havia o prémio para o melhor jogador, havia o prémio para a equipa que ganhava, mas também havia um prémio para o melhor jogador de cada seleção. E eu fui considerado o jogador mais regular da seleção portuguesa a jogar como lateral. Mais vezes a lateral direito do que a lateral esquerdo. Quando vim para o Futebol Clube do Porto era médio, eu nunca mais me esqueço. No tempo do Sr. Pedroto, quando vim para o Futebol do Porto, entre aspas, que eu nunca vim porque já lá estava, mas quando foi no tempo do Sr. Pedroto, eu lembro perfeitamente que o Ferreirinha era treinador do Passos Ferreira. Vamos já contar essa história, é precisamente essa que vamos lá, que é no ano seguinte a Setessel, ou seja, regressa Pedroto pela mão de Pinto da Costa, então presidente, e é então que se dá esse episódio, isto só para situar, esse episódio em que tu, o miúdo, ia ser à partida emprestado, não é? Sim, eu estava-me a equipar normalmente, num treino normal, e o Sr. Moraes veio ter comigo e disse: miúdo, João, anda lá dentro que o Sr. Pedroto quer falar contigo, o Mister quer falar contigo. Eu fui lá dentro como se nada fosse. Quando cheguei dentro do balneário, estava ele e o Ferreirinha. E ele disse: miúdo, estou-te a chamar porque vai ser emprestado ao Passos Ferreira. Está aqui o Ferreirinha, que é meu amigo, vai ser emprestado ao Passos Ferreira. Opá, o miúdo trabalha, não tens problema nenhum, nós vamos estar atentos. E eu só dizia: está bem, o Sr. Pedroto é que sabe, o Sr. Pedroto é que sabe, o Sr. Pedroto é que sabe. Pronto, no final do treino, ele vai estar aqui a ver o treino e depois fala contigo e vais para o Passos Ferreira. E eu só dizia: o Sr. Pedroto é que sabe. Fomos treinar e eu a pensar que já não ia treinar nem nada, já ia. Ele começou a dar a equipa titular, que era treino de conjunto, 11 contra 11, no estado das ondas, começou a dar a equipa titular, a equipa que vai jogar vai ser esta, Gabriel, não sei quem, não sei quantos, Jaime Pacheco. Chegou os outros que vão jogar contra esta equipa, este é meio campo, o miúdo, o João Pinto. Eu pus-me a olhar para ele, eu disse assim: foda-se. Foi assim, foi o que disseste, foi assim, foda-se.
vou ser emprestado e vou ser titular, e ficaram 3 ou 4, podiam jogar de fora. Eu assim, pronto, deixa andar. Eu sei, pronto, eu entrei para esse treino, fiz um bom aquecimento, mas eu sabia, sabia treinos que eu tenho que correr, vai ser este. Eu nunca mais me esqueço que jogou o Pacheco a titular, eu a suplente, e numa jogada eu fui atrás dele, ele com bola, dei-lhe 3 ou 4 porradas, e o Sr. Pedroto parou o treino, marcou falta contra mim, e disse, foda-se, ó Pacheco, qualquer dia o João Pinto vai tal coisa. E aquilo passou, eu sempre a andar, comecei a jogar, a continuar a treinar, essa coisa toda, e ele no final do treino veio ter comigo e disse, ó miúdo, já não vais ser dispensado, vais ficar aqui, não vais ser titular, vais ficar aqui, e depois logo se verá. Eu estava bem, o São Pedro até que sabe, pronto, e assim foi. E havia uma admiração muito grande pelo trabalho que o Pedroto tinha feito antes, e tu tinhas essa admiração de tal forma que nem sequer ficavas zangado se tivesses que ser emprestado, obviamente que não querias, mas se ele achava que era o melhor para ti, tu aceitavas que era o melhor, era uma opinião muito importante. Sabes que eu era jogador dos Júniores do Porto, quando foi para assinar contrato profissional pelo Porto, isto também é bom que se diga, também aconteceu, e tem que dar valor a essas pessoas, que o Leixões, na altura, veio-me buscar a casa para eu assinar pelo Porto. E disseram, João, se tu não assinares pelo Porto, vais para o Leixões. E eles disseram logo, na viagem, foi eu, o meu pai e eles. Eu não sei se era Gonçalves, na altura. Sei que foram 2 pessoas Leixões. Disseram, olha, nós queremos que tu assines pelo Porto, faz tudo para assinares pelo Porto e essa coisa toda. Agora, se não assinares pelo Porto, não te preocupes, vais para o Leixões. Eu, está bem, pronto. E fomos falar com a Américo Sá, na altura, estávamos a falar, e eu disse, não, eu não quero. Eles queriam mudar 17 contos e 500. Não, 15 contos na altura, 17,500, 22 contos e 500, na terceira época. E ficou 20, 25, 32. E ficou 17,5, 17,5, 22,5, 27,5. Então. Mas eles queriam mudar isso, eu disse, não, isso por isso não assino, olha, não sei se vou fazer bem ou mal, vou para o Leixões, estão ali as pessoas de Leixões lá fora, vou para o Leixões. Já vinhamos a descer, eu sei que o meu falecido pai, na altura, vinhamos a ser, tu és maluco, caralho, vais para o Leixões, estás maluco, estás a recusar o Porto, e eu nem uma nem duas. Já vinha a chorar pelas escadas abaixo. Quando não sei como é que ficou-se barulho à porta, abriu-se lá em cima, e disse, João, anda cá acima, anda cá. Eu vi lá acima, pronto, fica assim por 3 anos, pronto, não há problema nenhum. Pronto, foi assim. E foi, para ti, foi a forma de deixares de ser estufador nessa altura, quando assinaste esse contrato profissional. Só aí é que deixaste de trabalhar. Sim, só aí é quando assinei o contrato, e já disse isso antes, mas antes de assinar o contrato, fui com o meu pai, foi a primeira vez que eu vi o Sr. Salvador Caetano, fui com o meu pai dos estufadores ao escritório dele, o meu pai dava-se muito bem com ele, bateu à porta, ouvi uma pessoa da parte dentro da porta a dizer, quem é? E o meu pai disse, Domingos, entra Domingos. O meu pai entrou, entrei eu, e foi quando eu encarei, nem sabia para o que ia, o Salvador Caetano, e então o meu pai contou a história, como as pessoas do Futebol Clube do Porto convidaram o meu filho para assinar contrato, e era para saber o que é que o Sr. Salvador Caetano dizia. Ele disse, era uma espécie de patriarca também, não é? Ele que assina pelo Porto, mas se acontecer alguma coisa, ele que não se preocupa ou não se preocupa, que tem as portas abertas. A tua prioridade nesta altura, quando assinas o contrato profissional, era imposto no Futebol Clube do Porto, naturalmente, e essa ocasião surge por volta da 7ª jornada, ou seja, o Sr. Pedroto diz, tu ficas aqui, não vais ser titular, mas à 7ª jornada. Aí sim já o Inácio está na equipa, creio que não. Não Sei, acho que ainda não. Inácio e Gabriel que se teriam lesionado e sim, já estava. Foi contra o Salgueiros, fui para estágio, na altura era numa pensão na Foz que a gente fazíamos estágio, ainda pertencia ao Sr. Luís César na altura também. Fomos para estágio, nunca ninguém me falou em nada, e na altura, para o Sr. Pedroto, como costumava dar as palestras, ou na altura, por não haver condições lá na pousada ou no hotel onde nós estávamos a fazer estágio, deu no balneário dos Salgueiros. E começou a dizer a equipa que vai jogar é o Gabriel, o Simões, o Lima Pereira e o Miúdo. Estava lá o Teixeira.
o João vai jogar. E eu nem sabia, ninguém me tinha dito nada, porque o Inácio nessa altura estava lesionado. E depois, nesse jogo, magoou-se também acabou o jogo, foi considerado um dos melhores jogadores. Nesse jogo, magoou-se o Gabriel. No jogo a seguir, no Estado das Antas, joguei eu, a lateral direito, o Inácio a defesa esquerda. Depois nesse jogo, magoou-se o Inácio e no jogo a seguir, jogou o Gabriel um bocadito magoado e eu a defesa esquerda. Como o Gabriel jogou um bocadito magoado, não esteve se calhar tão bem, a partir daí joguei a defesa direita e nunca mais saí da equipe. Fazes 31 jogos, roubas o lugar ao Gabriel, que era um jogador com uma posição importante no Futebol Clube do Porto. O Porto nesse ano ganha uma supertaça na Luz com um gol do Vermelhinho. E tu tens o teu primeiro golo precisamente nas meias finais de uma taça que foi de má memória, porque o Porto perdeu nas Antas, mas marcas um golo no último minuto contra a Académica. Lembras-te desse golo? Não é? Não me lembro. Marcaste mais de penalti, mais à frente. Não me lembro. Foi o teu primeiro golo. 9-1 à Académica e tu fizeste aos 89 o golo. Nesse ano, o Porto, não tendo conquistado o título, tem uma nova organização. Regressa, por exemplo, o Fernando Gomes também. Tem uma organização diferente com a chegada de Pinto da Costa, presidente, com o regresso também de José Maria Pedroso, treinador. Esse sentimento passava-se para o balneário? Vocês sentiam aí mais força do que por exemplo, antes com Américo de Sá e Herman Stessel? Sim, começámos a sentir, e eu principalmente, não falo pelos jogadores que já conheciam essas pessoas em anos anteriores, mas acima de tudo eu que era um jovem, sentia isso pela forma ou pelo discurso que eles tinham durante a semana, não só para nós, mas também, e acima de tudo, perante a opinião pública, para os jornais, toda a entrevista que dava. Eu acho que foi a partir daí que eu vi que aquilo não é, e não é, hoje eu acho também que não é, a guerra entre o Porto e os dois rivais do Sul. Eu acho que é uma guerra entre o Norte e o Sul, para mim, em que o Futebol Clube do Porto, no Norte, embora muitas pessoas não queiram pensar isso, mas eu penso, o Futebol Clube do Porto no Norte é a bandeira que o Norte gostava de ter perante a capital. Claro que o Futebol Clube do Porto nessa altura, através do Sr. Pedroto e através do presidente atual, o Sr. Pinto da Costa, ou vice-versa, o Sr. Pinto da Costa e o Sr. Pedroto, acho que foram as duas pessoas que lutaram contra isso tudo, contra o regime, contra as federações, contra tudo aquilo que era, na altura, contra o Futebol Clube do Porto e a favor dos clubes do Sul, e isso a nós também nos veio cativar. Eu lembro perfeitamente dos primeiros jogos que eu fiz como titular de Futebol Clube do Porto, depois nunca mais sair, foi num jogo no Amora, nunca mais me esquece isto. E a entrar para o balneário, aquilo tinha uma dúzia de degraus, saímos do balneário, entrávamos para o relvado, e nós íamos entrar e vimos confusão atrás de nós. Eram pessoas a quererem bater no Sr. Pedroto e no presidente, no Pinto da Costa. Nós fomos todos para trás e agarrámos uns aos outros a defender e a levar tudo à frente e essa coisa toda. A equipa do Porto entrou com aquilo totalmente esgotado. O Futebol do Porto entrou em campo. Toda a gente a bater palmas. Eu, quando entrei em campo e eu ouvir aquilo, eu era assim: como é que é possível as pessoas dizer que nós somos maltratados? E afinal estamos a ser recebidos com palmas e isso tudo. Mas quando entrou o Sr. Pedroto e o presidente, o Sr. Pinto da Costa, aquilo era assobios, era com guarda-chuvas, era tudo. E depois, isso é que nos dava força a nós. Esse jogo, sabes como é que ficou? Perdemos 2-0 ou 3-0. O primeiro golo foi um offside, não é de 1 metro. Foi pai de 3 ou 4 metros. O segundo golo também foi um penalti fora da área, pai, de 1 ou 2 metros, que é certo é que o Futebol Clube do Porto perdeu. E só com as vozes dessas duas pessoas que eu estou a falar, o Sr. Pedroto e o presidente Pinto da Costa, é que conseguimos, depois com a união de um grupo de pessoas, e digo o grupo de pessoas, desde o jogador ao presidente, passando pelo roupeiro e muitas outras pessoas, e a massa adepta, é que conseguiram levar com que o Futebol Clube do Porto começasse a lutar de igual para igual com os adversários. E quando se fala hoje em dia que o Porto só ganhou através do apito dourado, ganhou porque tinha a melhor equipa, ganhou porque tinha o melhor presidente, ganhou porque tinha o melhor treinador de todos os tempos, ganhou porque éramos os melhores em relação a isso. Neste momento, o Futebol Clube do Porto não ganha. Eu estou a dizer isto e alargue-me até bem ao canto do olho.
o Futebol Clube do Porto não tem ganho nos últimos 4 anos, hein? Mas andou a ganhar durante 30 anos. Neste ano está-se a passar coisas no futebol português, dos e-mails e essa coisa toda, que ninguém fala, mas andaram 30 anos a bater nos apitos dourados e neste momento ninguém fala. E aquilo que me dá prazer hoje é ver um miúdo, numa imagem que sai no Facebook, no ciclismo, um miúdo de 2 anos ou 3 anos, com uma bandeira do Porto Grande. Isso a mim é que me dá um orgulho. Eu escrevi, eu disse, quando dizem que o Futebol Clube do Porto está a morrer, não é morrer, está a nascer, ou continua a nascer. E nunca o Futebol Clube do Porto vai morrer. Mas essas 2 pessoas foram as pessoas que, contra tudo e contra todos, contra o regime, contra tudo e contra todos, foram as pessoas que fizeram com que este Futebol Clube do Porto fosse tão grande que as pessoas têm uma inveja, a maior parte das pessoas tem uma inveja muito grande, não só pelo Porto, como também pelo Norte. E quando dizes que o Porto está a nascer também porque a geração de jogadores que tu integraste, com alguns que vinham de trás e outros tu atravessas ali, pelo menos tu ainda estás no fim dos anos 70, início de 80, depois anos 90, porque esse conjunto de jogadores encarnou bem esse espírito que vinha de fora do dirigente, presidente e do treinador José Maria Pedroto. Ou seja, nestes anos foram lançados também os alicerces para que muita gente se pudesse rever nessa atitude do Futebol Clube do Porto, não é? Sim, porque embora o Presidente ainda seja a única pessoa, eu não digo a única porque há várias pessoas por trás que também que estão, se calhar menos faladas, mas o Presidente do Futebol do Porto é a pessoa que uma pessoa quer queira, quer não, quer gosta ou que não goste, e nós esportistas temos que gostar, mesmo nos momentos menos bons, é que foi a pessoa, ainda é a pessoa que as pessoas têm mais ódio. Tudo que seja quanto ao Futebol do Porto é a pessoa mais odiada no universo do futebol. E se calhar, não digo só no futebol, mas nós esportistas, neste momento, quando não se ganha o campeonato há 4 anos, nós temos que dar valor a essa pessoa e temos que dar valor a todas as pessoas que neste momento estão à frente do Futebol Clube do Porto. Eu digo à frente, desde o Presidente, ao Sérgio Conceição, aos jogadores, aos roupeiros, a toda aquela máquina que por vezes uma pessoa só fala em 2 pessoas, mas é uma máquina muito grande. Temos que dar valor a essas pessoas, porque essas pessoas, com a ajuda das pessoas que ao domingo vão ver os jogos, que na primeira jornada esgotaram o Dragão. Estou convencido que no próximo jogo vão esgotar. Quem vai a Tondela e vê a massa adepta que o Futebol Clube do Porto leva. E depois, acima de tudo, é ver o muito respeito que tenho pelas pessoas com mais de idade. É que uma pessoa vê uma geração de pessoas a ver o Porto, todas elas jovens. E isso para mim é que me leva a crer que o Futebol Clube do Porto não vai morrer, nem vai parar, vai continuar a ganhar, não ganhou há 4 anos, mas vai continuar a ganhar, e a única coisa que eu peço à massa adepta do Futebol Clube do Porto é que apoie, seja este grupo, seja outro, mas que apoie o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto não vai acabar. João, e precisamente por falares nisso, tu quando entras no Porto Sénior em 81, o Porto é campeão em 85, ou seja, estás precisamente 4 anos sem ganhar, a construir alicerces para isso. Ao fim ainda antes de ser campeão, o Porto ganha uma Taça de Portugal contra o Rio Ave, categoricamente, e chega a uma final das competições europeias com a Juventus, num percurso excelente do Futebol Clube do Porto, em que eliminou o Dinamo de Zagreb, o Rangers, o Shakhtar, na altura Shakhtar, depois Shakhtar e ainda o Aberdeen. Nessa final, tu também já falamos sobre isso, essa final de Basileia, o Porto é superior, mas não ia tão bem preparado, foi quase um estágio para a final depois de Viena, que vamos falar na segunda parte, mas ainda antes de concluirmos esta primeira parte, isso é um ano quase só não é de sonho absoluto porque se perde a final, mas é um ano de sonho para os esportistas. Sim, eu acho que eu digo isto e digo sempre, essa final de 84 foi a rampa de lançamento para o Futebol Clube do Porto a nível internacional também ganhar. Não é ir a finais e perder, também ganhar. Fomos a essa final, perdemos, se calhar merecíamos algo mais, e por merecermos algo mais depois do jogo, ao falarmos uns com os outros, dissemos que se tivéssemos, é tal palavra se tivéssemos feito isto, se calhar tínhamos conseguido ganhar esta final, não fomos inferior ao adversário,
se não tivesse acontecido aquilo, podíamos ter ganho a final. Na altura, se calhar, mesmo a própria organização do clube não era a melhor. Eu lembro de estar num hotel em que houve um casamento na véspera e nós, jogadores, é que tivemos que dar um encharcado para o casamento acabar, porque era um barulho enorme e nós não conseguíamos dormir. E depois fomos para o jogo, se calhar a pensar em tudo, menos estava feito, no jogo, não é? estava feito. O ir à feito. final para nós já foi uma festa. Passado 3 ou 4 anos já é totalmente o contrário, mas isso acho que vamos falar sobre tempo. isso. E antes de fechar a primeira parte, apenas uma pergunta aqui naturalmente mais pessoal, e estamos para falar da tua vida e da tua vida desportiva. Esta final das taças já é sem o Sr. Pedroto. Fez-te falta o homem que te chamava miúdo? Não, olha, o Sr. Pedroto nunca deixou de estar presente. Embora não estivesse presente fisicamente, já estava em casa, infelizmente, com a doença que todos nós sabemos, mas nunca deixou de estar presente em relação àquele grupo de jogadores, ou àquele grupo de jogadores que mais gostavam dele. Eu acho que naquela altura toda a gente gostava dele, isso tudo, mas nunca deixou de estar presente. E eu dizia, o muito respeito que a gente tenha pelas pessoas que estavam no banco naquela altura, não é só nessa final, em todos os jogos, mas quando ele não podia estar presente, se nós puséssemos lá um quadro do Sr. Pedroto, ele era visto como se estivesse lá, e mesmo estando lá o quadro, ele era visto. Eu lembro muitas das vezes que nós... Eu vou-lhe contar um episódio na altura em que nós fazíamos estágio, e uma vez estávamos em estágio, e aqueles jogadores mais velhos, houve uma vez que virámos um para o outro: estes estágios têm que acabar, já estamos fartos de estágios, não sei o quê, o Benfica não faz, os nossos adversários não fazem, isso tudo, só nós é que fazemos, isso tudo. E aquilo chegou, o Sr. Pedroto já não estava em estágio nessa altura. Não sei se foi quanto ao Aberdeen em casa que isso aconteceu. Eu só sei que o homem, na altura nós subíamos as escadas atrás da baliza, depois virávamos à direita, tinha ali um bocado de relva, sentávamos, essa coisa toda, e nós não sabíamos de nada. Eles subiram e nós vimos um homem entrar, com sobretudo, só podia ser ele. Naquela altura toda a gente se levantou. Ele chegou lá: boa noite, então tudo bem, não sei o quê. Há um jogador que ia começar a falar e ele disse: não fales. Tu queres acabar com os estágios? Se quiseres acabar, vais-te embora. Nós estamos aqui para ganhar o jogo amanhã. Se quiseres acabar com os estágios, pegas na malinha, vais embora. Só disse isso. Virou-se, foi para baixo. É o respeito que nós tínhamos por ele. Por isso, acho que, passado muitos anos de ele desaparecer do nosso meio, eu acho que a maior homenagem que nós continuamos a dar a ele é, quando se fala no nome dele, dizermos sempre o Sr. Pedroto. E contar estas histórias, naturalmente, que perduram no tempo. João, vamos voltar para a segunda parte da nossa conversa, então, já com Artur Jorge e com as conquistas europeias e nacionais que foste acumulando ao longo dos anos 80 e ainda anos 90. Voltamos para a segunda parte da conversa com o João Pinto, uma conversa que tem muitos títulos pela frente durante a próxima hora. Fique por aí, até já. Regresso para a segunda parte da conversa com João Pinto, uma conversa que nos vai levar até todos os títulos internacionais do Futebol Clube do Porto, e nomeadamente o mais importante, o de 1987, o título europeu, que foi o primeiro de todos. Um título europeu conquistado com Artur Jorge no banco, ele que entra em 84 no Futebol Clube do Porto, depois de Pedroto estar impossibilitado naturalmente de continuar. Artur Jorge entra, adensam-se as dúvidas porque o Porto é eliminado pelo Wrexham, que é um jogo que fica naturalmente marcado pela negativa, mas depois há um acreditar, quer dos adeptos do Porto e essencialmente dos jogadores e de todos os que trabalhavam na equipa, que levam a um título excepcional. Sim, lembro perfeitamente deste jogo, em primeiro lugar na aposta que recaiu sobre Artur Jorge quando
o Sr. Pedroto, por todas as razões e mais umas, não podia ser treinador a partir de uma certa altura, e apostaram em Artur Jorge. Lembro perfeitamente nesse jogo para as competições europeias em que um dia de um temporal muito grande no estado das Antas, em que fomos eliminados e em que acho eu que tanto nós como as pessoas que estavam em campo não acreditavam naquilo que tinha acontecido já no final do jogo. Lembro perfeitamente, mesmo com um temporal muito grande, que as pessoas não saíram do estádio e acabou o jogo e aquilo estava completamente cheio. Também me lembro perfeitamente no balneário que nós virámos-nos para o Artur Jorge na altura e dissemos a Mister, leva-nos para estágio porque nós não vamos estar aqui bem na cidade ou a treinar aqui com os sócios, porque naquela altura, como tu sabes, os treinos eram no campo de treinos e era a porta aberta, não havia maneira de fechar aquilo. E ele foi falar com as pessoas, se calhar com o presidente na altura, e fomos para estágio, para Sangueiros, em que o jogo ia ser, o jogo seguinte era em Coimbra contra a Académica. E lembro perfeitamente disso, fomos para estágios, estivemos em estágio até o dia do jogo e ganhámos, não sei se foi por 3-0 na altura, e sei que foi a partir desse jogo que a equipa se galvanizou, que saiu de um momento menos bom, que foi a eliminação das competições europeias, e para nos galvanizar para o resto do campeonato. E penso que foi um momento importante na história do Futebol Clube Porto, porque nos levou à conquista de um título que, com muita margem de pontos na altura, e que foi sem margem para dúvidas para também o lançamento não só a nível nacional como a nível internacional. João, há um jogo em janeiro que o Porto ganha na Luz por 1-0 e estão 30 mil adeptos do Porto nas bancadas da Luz. Na altura um jogo ganho com o gol do Gomes. Neste momento, em janeiro, o ambiente dos adeptos já era, como se pode ver por esta deslocação em massa à Luz, aliás, nunca vista, já era completamente diferente do início. Foi a garra dos jogadores que deu esse input aos adeptos para estarem com a equipa? Eu acho que sim, que todos nós sabemos que os resultados ajudam a que isso se torne possível. Sabemos também, e neste momento está-se a passar a mesma coisa, que quando há um respeito mútuo entre a equipa e a massa adepta e vice-versa, que as pessoas se unem para ajudar a equipa a poder ganhar, com o apoio que existe. Porque para se ganhar é preciso ter boas equipas, é preciso ser melhor que os adversários, é preciso jogar-se melhor que os adversários, mas também ajuda muito termos uma massa associativa que nos acompanhe em todos os jogos. E falei há um bocado nesse jogo da Académica, porque para nós também foi muito importante, porque chegámos, depois de sermos eliminados contra uma equipa da segunda divisão ou da quarta divisão da Irlanda, salvo erro, e que ou da Escócia, não acho que foi da Irlanda, e que pronto, num país era da quinta divisão, da quinta divisão, da quarta ou da quinta divisão, e depois chegarmos a Coimbra, também com a moldura humana que nós tivemos, e eu acho que isso dá responsabilidade àqueles que jogam ou àqueles que entram para dentro do campo, e se calhar não só a eles, como a toda a estrutura, porque eu digo, não adianta termos uma equipa boa se não tivermos uma retaguarda também boa, e essa retaguarda por vezes são pessoas que não são faladas durante o jogo, mas que ajudam a que as coisas se tornem mais fácil de se poder ganhar. E penso que nessa altura e nesse jogo, como eu já disse, foi o lançamento para uma época brilhante, e nessa altura, mesmo em Coimbra, eu lembro perfeitamente que já era muito mais pessoas com o estádio lotado, muito mais pessoas ligadas ao Futebol Clube Porto do que da Académica. E nesse jogo que tu estás a dizer, então isso no estádio de um dos maiores rivais, acontecer isso que aconteceu, acho que é qualquer coisa fora do normal, mas isso também se deve aos resultados que o Futebol Clube Porto vinha a conseguir ao longo da temporada até essa altura. Mas penso que as pessoas ligadas ao Futebol Clube Porto já habituaram
o clube e a equipa, em que em momentos menos bons apoiam, em momentos bons apoiam na mesma. Há sempre aqueles que nunca ficam satisfeitos, tanto a ganhar como a perder com a carreira do Futebol Clube do Porto, mas isso vai acontecer sempre. Mas uma coisa é certa, ao longo dos anos que estou no Futebol Clube do Porto, já vai para 4 décadas, em que nos momentos menos bons as pessoas ligadas ao Futebol do Porto, principalmente os adeptos, apoiam sempre. João, por esta altura o Futebol Clube do Porto era fortíssimo, o Futre já estava na equipa e dinamizava o lado esquerdo, mas eu creio que aquilo que era, além de toda a equipa, que era muito forte no Futebol Clube do Porto, era o lado direito. João Pinto, Frasco, Jaime Magalhães, era absolutamente demolidor. Vocês tinham um entendimento, tu e o Jaime mais na ala, o Frasco mais por dentro, muitas vezes a ajudar a fazer tabelas para quando tu subias. Era um lado direito quase irrepetível no futebol português. Eu acho que o Futebol do Porto, nesse ano, ou nesses anos, como também muitos outros, eu acho que o Futebol Clube do Porto, quando ganhou ou quando perdeu, foi sempre, principalmente quando ganhou, foi sempre com o coletivo à frente das individualidades. Eu costumo dizer que quanto mais forte for o coletivo, mais fácil são as individualidades de sobressaírem. Eu penso que uma das coisas que o Sr. Pedroto meteu na cabeça dos jogadores de Futebol Clube do Porto é que o coletivo estava sempre à frente do individual, e lembro perfeitamente de várias coisas que ele dizia ao Gomes, que dizia a todos nós, quando nós pensávamos que a maneira de nós jogar é que era bom para a equipa, e eu lembro perfeitamente dele corrigir, mas a corrigir em voz alta para todos nós ouvirmos. Não dizia só à pessoa que estava a fazer isso, ele falava alto para todos nós ouvirmos, e o Futebol Clube do Porto ao longo dos anos podia não ser tão forte como os nossos adversários, os nossos rivais, mesmo a nível da Europa, mas uma coisa é certa, nós em termos de coletivo, aí não havia equipa nenhuma que nos batesse, mesmo a nível europeu. Este ano, com esse coletivo, o Porto é campeão, como tu disseste, com uma boa margem, antes ainda da última jornada, num dos jogos que para ti tem melhores recordações, que é o teu primeiro título nacional contra o Belenenses. Sim, acho que nunca tinha visto um Estádio das Antas tão cheio como nesse jogo. Na altura levava 55 a 60 mil pessoas, eu estou convencido que deviam estar para aí 90 mil dentro daquele estádio. Penso que não há palavras para descrever esse mesmo momento, o meu primeiro título. Acho que foi um dia com muito calor, em que ganhámos, salvo erro, 4-0 ao Belenenses, 5-1, mas são coisas que uma pessoa não esquece. O meu primeiro título com aquilo totalmente cheio, acho que não há palavras para descrever, é aquilo que o jogador vive dentro do campo. São momentos que, por exemplo, quando os adeptos entram em campo e acabam por... Gera-se a confusão, ficas sem equipamento, mas são momentos que eu penso que os jogadores gostariam que durassem horas em vez de ser minutos. Aquele Sim, momento de embora nós estivéssemos sempre com medo disso acontecer. Eu lembro perfeitamente quando eu era capitão da equipa e quando acontecia um jogo desses, eu arranjava maneira de acabar sempre no lugar do túnel, a jogar sempre no lado do túnel, porque mal via o Arte a querer parar o jogo, eu já estava a ver o túnel e fugia para o túnel, a mim ninguém me apanhava. Mas há sempre o receio da forma como as pessoas, ao quererem uns calções ou umas simples meias ou uma camisola, por vezes podem magoar a pessoa, o jogador, sem querer. Isso é tudo o momento que se vive e essa coisa toda. Porque a nós, se calhar, jogadores, interessávamos era partilhar a alegria com os adeptos dentro do campo, com tudo isso. Neste momento as coisas já não se fazem como se fazia, mas faz-se festa na mesma. Espero que este ano, no último jogo, pelo menos no Estádio do Dragão, consiga viver momentos de alegria como adepto aqui neste caso em relação ao título nacional. João, campeões nacionais em 84 e 85, mais uma supertaça já com o Futre em destaque na Luz. Ano seguinte, bicampeonato, mas é um ano para ti o pior da tua carreira, provavelmente, 85-86, em que tu jogas sempre, até janeiro. O Porto elimina o Ajax, o Porto com o Barcelona ganha 3-1 e só o gol do Archibalde é que acaba por eliminar o Porto. Ou seja, o Porto está brilhante,
mas tu tens o teu problema pulmonar e creio que em janeiro, não é? Te atira para fora de competição. Sim, tirou-me para o hospital, primeiro para o hospital perto da Constituição, onde trabalhava o Dr. Espregueira Mendes, ainda está lá, mas não interessa. E depois desse hospital é que fui para o Hospital São João. Claro que foram momentos difíceis, embora pela minha maneira de ser não vivesse aquilo, talvez da forma como se calhar 90% ou mais dos doentes vivem as suas doenças quando passam por lá. Sou sempre uma pessoa com a moral se calhar muito acima de muitas pessoas. Penso sempre pelo positivo, que as coisas não são tão más como pode parecer, e se calhar foi com essa forma que eu me livrei daquilo que eu tinha. Eu lembro perfeitamente que um dia estava no quarto no Hospital São João, estava sozinho e entrou o Dr. Domingos Gomes, mais outra pessoa. Eu não conhecia essa pessoa, só tinha uma bata, eu não sabia se era médico, se era enfermeiro, se era qualquer coisa. Estavam a falar um para o outro e o Dr. Domingos Gomes virou-se para ele e disse: doutor, se for para operar, e eu ouvi aquilo e você, doutor, se for para operar é já, não é preciso estarem a esconder nada um do outro. Pois é que eu soube que ele era o cirurgião, o Dr. Rodrigues Gomes, que é uma pessoa espetacular, como médico então nem se fala, e eles disseram: João, então se é para operar é já. E eu assim, quando é que vai ser? Isto para é uma terça-feira, segunda ou terça-feira. Na sexta-feira às 9h30 vai ser operado. E eu, doutor, isso não pode ser já amanhã, vou viver isso estes dias todos até sexta-feira. Estava uma senhora da parte de fora, ou ouvir a conversa, bateu à porta e disse: olha, isto foi uma segunda-feira, e disse: ele se quiser, eu vou ser operado por si na quarta, se quiser, eu troco. Ele é operado na quarta, eu sou operado na sexta, se pudesse. E o Dr. Rodrigues Gomes disse: você quer fazer isso? Para ela. E ela disse: quero, não há problema nenhum. Pronto, e aí trocou-me de quarta para... João, até tu chegares ao hospital, tu foste para campo. Tu jogaste com uma infecção na pleura, não é? Uma infecção na pleura, não queriam... Um jogo não queriam que eu jogasse, porque já estava cheio de dores. Lembro perfeitamente que na altura era o Zé Luís, que ainda faz parte do Departamento de Saúde, do Departamento Médico do Futebol Clube do Porto, que estava a fazer esse estágio. Eu para me deitar na cama à noite, era preciso ele e mais um ou dois colegas pegarem em mim para me deitarem na cama. Aí tu não jogas, eu só dizia: o que é que eu tenho? Eles diziam que eram 2 costelas partidas. O que é que eu faço? Só amarrar isto, estás bem. Eles amarravam uma ligadura, eu não sentia dor, não sentia nada, e eu jogo. Eles não queriam ninguém queria que eu jogasse essa coisa toda, e eu disse: não, eu se tiver, amanhã vou para lá, se estiver bom, jogo, se o mister quiser, se não estiver bom, isso é outra coisa. Fui fazer o aquecimento, não doeu, pronto, joguei o jogo todo, e depois, à noite, começou-me a ouvir as dores outra vez, fui internado, e foi quando isso aconteceu. E foi mesmo quase uma inconsciência tua também, porque podia ter sido mais grave. Mais grave. Tiveste, aliás, era grave, não era grave, naturalmente. Era grave, e mais grave do que isso foi atender chamadas no hospital a perguntar se eu já tinha morrido. Pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, simpatizantes, sócios do Futebol Clube do Porto, a telefonarem para o hospital, as enfermeiras vinham ter comigo ao quarto e diziam: João Pinto, mais uma que telefonou, ou mais um que telefonou, a perguntar se você tinha morrido. E eu dizia: elas estão fodidas que ainda me vão aturar durante muitos anos. E assim foi, pronto. Tive a sorte de quem me operou, pronto, estar dentro do assunto e perceber daquilo que estava a fazer e correr bem, porque por vezes não interessa as pessoas saberem. Se não correr bem, não há volta a dar, mas graças a Deus que depois disso também tive uma recuperação formidável e consegui jogar. E não consegues jogar a titular como gostavas nesse ano mais, embora tenhas voltado ainda a tempo de estar no banco nos 2 últimos jogos que foram decisivos, estavas ali para qualquer eventualidade, quer em Setúbal, quer em casa com o Covilhã. O Futebol Clube do Porto foi campeão aí sobre a meta.
e acaba por ser um título que dá acesso à Taça dos Campeões no ano seguinte, um ano em que tu fazes, estava aqui a ver os números, um total de 45 jogos na temporada, num ano já completamente recuperado, depois de tudo que passaste em termos de saúde, e um ano que corre muito bem a nível internacional. Há uma altura em que os jogadores e toda a gente percebe que o campeonato deixa de ser uma prioridade e começam a acreditar que o Porto pode ser campeão da Europa. Eu antes de falar nisso, ainda vou falar outra vez quando eu estava no hospital, as pessoas ligar para lá a dizer que eu tinha acabado de jogar futebol ou se tinha morrido. Eu lembro perfeitamente, na altura que eu acordei, depois da operação, o médico me operou, com a equipa toda dele à minha frente, e disse: João, então, estás bem? Eu estou, doutor. Estou um bocado, coisa, deve ser da anestesia, mas estou bem. Quantos quilos é que pesavas quando vieste para aqui? Eu quando vim para aqui pesava 74, mas quando vinha para ser operado só pesava 69. E vai ele assim: está bem, estou a ver que estás bem. E eu assim: doutor, quando é que eu preciso sair daqui? E ele, isto foi dito pelo médico que me operou: João, tira o cabelinho da chuva que nunca mais vais jogar a bola. Nunca mais, tira o cabelinho da chuva, que nunca mais jogas a bola. E eu: o quê? Você está tolo. E eu assim para ele: você está tolo. Apontei na sua agenda que eu ainda vou ao Campeonato do Mundo, ao Saltilho. E foste? Ao México. E foste? Ele: estás tolo, acaba, não tens hipóteses nenhumas. Eu aponto isso, que depois você vai me dizer. Pronto, aquilo passou e, coincidência ou não, depois a recuperação... Não foste lá fazer grande coisa, digamos assim, não foi? Não fui porque, lá vem a conversa, porque também não joguei, eu lembro perfeitamente quando digo tudo correu, o Zé Torres era o selecionador e estava sempre a perguntar como é que eu estava, como é que não estava, isso tudo, porque eu tinha sido o jogador que tinha feito os jogos todos, no apuramento e essa coisa toda. E perguntava sempre como é que eu estava, como é que eu estava. As pessoas diziam que eu estava bem, que estava a treinar, só não jogava porque o Porto estava a lutar pelo título e os jogos eram complicados e essa coisa não iam arriscar. E eu lembro deles dizerem que se eu jogasse, nem que fosse 30 minutos, que eu era convocado para ir ao México. E claro que eu andava triste por não jogar e essa coisa toda, treinava. Eu lembro perfeitamente que o médico dizia que eu só podia andar a correr à volta do campo e eu já andava aos encontros lá dentro e essa coisa toda. E uma vez eu cheguei à beira do Otávio e disse: Otávio, pergunta ao mister, ao Arthur Jorge, se eu posso entrar na peladinha e essa coisa toda. E o médico ainda não disse que tu podias. Ele já disse para eu entrar, tudo mentira. Ele já disse que podia entrar nas peladinhas, mas a brincar. E ele foi ter com o Arthur Jorge e o Arthur Jorge é que se virou para ele e disse: olha, ele que entre, mas não se arme maluco nem nada. Então entra aí, pega lá um colete, entra. Eu lembro que na primeira jogada que eu vou, fui logo um carrinho e eu vou assim alto, está bom. E o Arthur Jorge: maluco, chamou-me maluco e essas coisas todas. Eu só dizia para mim: alto, não deu nada, está bom. A seguir fiz mais 2 carrinhos, 3 caminhões e aquilo andou, não foi nada. E você: mister, pode-me convocar quando quiser. Pronto, e foi assim que eu comecei. Mas bem melhor que Saltilho, e que as recordações de Saltilho foram as do ano seguinte, como eu há pouco sublinhava, um ano em que o Porto vai caminhando na Taça dos Campeões, começou em Vila de Conde, com uma goleada de 9 contra o Rabat Ajax, depois foi progredindo, até o momento em que o campeonato fica para segundo plano, e vocês acreditam, eu diria que antes do jogo de Kiev já acreditavam piamente que era possível ser campeões da Europa. Eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo. Não, nunca. Eu acho, naquele tempo, eu acho que é aquilo que se passa hoje, é pensar no jogo de cada vez, claro que... Eu quando digo isto é muito em função daquele jogo em Portimão, que é antes do jogo com o Brondby, em que há ali deixar em segundo plano o jogo. Não, eu acho que nunca, pelo menos no tempo que eu estive no Futebol Clube do Porto, nunca se pensou em dizer que o campeonato era menos importante que a Taça de Portugal ou a Liga dos Campeões, é essa coisa toda. Claro, se calhar para o clube as pessoas de fora pensavam nisso, mas nós, grupo de trabalho, nunca pensámos nisso. Acreditavam que podiam ganhar todas as competições? Não, nós entrávamos, era um jogo de cada vez, nós entrávamos para um jogo com o jogador A, B ou C, era sempre para ganhar, claro que isso nem sempre era possível, mas nós pensávamos num jogo de cada vez. A única coisa que eu me lembro do Arthur Jorge dar relevo
à Liga dos Campeões Europeus foi quando nós passámos à final no último jogo do campeonato. Quando nós fizemos o último jogo antes da Liga dos Campeões Europeus, eu lembro perfeitamente do Arthur Jorge falar com nós e dizer assim: atenção, a partir de hoje, se houver algum jornalista que venha falar com vocês, alguma entrevista, isso tudo, vocês vão dar todo o mérito e vão dar o favoritismo, vão dizer que eles é que são bons e tudo ao Bayern de Munique. Agora, nós vamos sair daqui com o pensamento de ganhar o jogo. Agora, cada entrevista que um jogador dê é dar o favoritismo e dizer que eles é que são mais fortes e essa coisa toda. Foi a única vez que eu vi o Arthur Jorge a falar na final, nos jogos da Liga dos Campeões Europeus, porque até aí foi sempre um jogo de cada vez. João, por essa altura, quando o Arthur Jorge vos fala, já tu és o capitão de equipa, porque o capitão e o subcapitão, o Lima Pereira e o Gomes, num espaço de poucos dias, lesionam-se. O Gomes magoou-se logo. 10 dias antes. Não, foi na véspera. Foi na véspera do jogo, acho que foi na véspera. Não, foi 10 dias antes. Não, mas mesmo assim ainda havia o Frasco. Pronto, e o Frasco é que, exatamente. Mas o Frasco, quando acontecia isto, nunca quis ser capitão e dizia sempre que o João é que era o capitão e ele não queria ser capitão. Mas para mim, levar a braçadeira ou não, para mim era a mesma coisa. Se calhar as pessoas dizem, ou hoje, ele com a braçadeira, a responsabilidade é maior. Para mim, não me dava mais responsabilidade ou menos responsabilidade, porque naquela altura, graças a Deus, tínhamos um grupo espetacular, um grupo que vivia o Futebol Clube do Porto, um grupo que queria ganhar, que nos dávamos todos bem, e que a única coisa que eu como capitão era quando escolher a moeda, o árbitro deitava a moeda ao ar, e era a única coisa. Depois o resto, sim, e depois para levantar a taça e fugir com ela. Ainda bem que ganhámos, mas eu, capitão, só era quando o Gomes ou o Lima Pereira não estavam, porque o Frasco não gostava de ser capitão. Mas naquela equipa havia muitos líderes. Sim, havia os capitães, havia o Frasco, havia o André, tu... Eu acho que naquela altura havia um plantel que era um plantel fora do normal, embora muita gente não dê valor ao plantel, não é a equipa, ao plantel, mas não é uma equipa qualquer com a grandeza na altura do Futebol do Porto, que tinha o Lima Pereira magoado, o Jaime Pacheco magoado e o Gomes magoado. E ninguém falou nisso. Mas eram 3 jogadores que até à altura foram titularíssimos. E eles faltaram os 3 e nós chegámos... E o Jaime Pacheco foi quase meio ano. E nós chegámos à final e fizemos o jogo que fizemos, ganhámos com todo o mérito, mas faltaram-nos 3 jogadores importantíssimos, como eram todos os outros, se calhar, que não foram convocados ou até mesmo que estiveram no banco e podiam jogar. O Futebol do Porto, para ganhar a Liga dos Campeões, ganhou porque foi a melhor equipa e, acima de tudo, porque tinham um plantel espetacular. João, quantas vezes na tua vida te perguntaram porque é que fugiste com a taça, porque é que não deste a taça a ninguém? Já não te pergunto porque é que fizeste isso, quantas vezes te perguntaram? Foi imensas vezes e eu respondo sempre da mesma... Eu ainda hoje vejo o jogo e eu não sei, não sei porque é que aquilo aconteceu. E a única coisa que eu digo foi como quando meu pai me deu uma bicicleta pela primeira vez, os meus colegas quererem andar e eu não deixaram andá-los de bicicleta, só deixei eles andar quando já não me apetecia andar, já estava cansado e não tinha forças e essa coisa toda. Mas eu não sei o que é que me aconteceu. Eu lembro-me que até o presidente pediu-me, eu cheguei à beira dele para tirar a taça e eu sei que ele ia apagar, pegou na taça para tirar e eu sempre com uma mãozita na taça. Que ele, quando perdesse a forcinha, eu tirava e virava-me logo. Foi assim que aconteceu com eles todos. Agora, então, estás a rir. Em tons de brincadeira, eu digo assim, passado 30 anos, eu digo assim, ainda bem que isso aconteceu. Porque quando falam da Liga dos Campeões Europeus, se eu desse a taça ao Madger, era o Madger que aparecia, como aparecem as camisolas 8, ali na loja do Dragão a vender as camisolas 8, aparecia o Madger com a taça na cabeça. Não deixa de ser sempre curioso ouvir-te nessa descrição, porque realmente é sempre a mesma que tu dás e que ao longo da vida eu imagino que tu te canses de ouvir. Eu olho para as mais assim, mas como é que eu fiz? Hoje rio-me com eles, com os meus colegas que dizem, eu não deste a taça, não deste a taça, todos eles levam isso, ou quase todos eles levam isso para a brincadeira e não sei o que. E eu digo, ainda bem que não dei, se eu desse e passar 30 anos, hoje falam no João Pinto, com a taça na cabeça. Se desse a um de vocês, era vocês que apareciam, João Pinto já nem era falado. João, depois, no ano seguinte, o Porto
Com Ivites sai Artur Jorge, e entre Ivites o Porto limpa tudo, mas limpa mesmo com 13 pontos de avanço, com 13 pontos de avanço com 2 pontos. Com 2 pontos, é contar 2 pontos, seriam 20 hoje, com conquista da Taça de Portugal contra o Guimarães e com mais 2 conquistas internacionais. Contra o Ajax, a 2 mãos, mas essencialmente também aquele jogo na neve, em que tu conseguiste arrebentar uma bola. Como é que foi? Sim, era o estado do terreno que se proporcionou a isso mesmo, que aquilo, a bola conforme vinha, era conforme ia na maior parte do terreno do jogo, porque aquilo não se podia jogar, era quem tivesse mais força nas pernas para tirar a bola para o mais longe possível. Não te faltava? Isso, graças a Deus, não me faltava, e há um momento do jogo é que a bola vem ter a mim, eu acho que ia ser pressionado por um adversário, e antes de perder a bola mandei um bico para a frente, sei que furei a bola, pronto, mas isso são coisas que... Foi o maior sacrifício da tua vida, a jogar futebol? Sim, sacrifício no jogo em si? Foi o maior sacrifício da minha vida, foi por causa do frio. Lembro perfeitamente que nós fomos aquecer e chegámos depois do aquecimento ao balneário e tivemos que acender fogueiras com algodão e álcool para aquecer as mãos, para podermos apertar e desapertar as botas. E quando estávamos a ficar quentes, fomos obrigados a ir outra vez lá para dentro para começar o jogo e isso tudo. E depois no intervalo a mesma coisa. E pronto, mas acho que valeu a pena o sacrifício que nós passámos. Mas voltando um bocadinho atrás também, o Saribico tem todo o mérito naquilo que conseguiu. Toda a gente tem mérito por aquilo que o Futebol Clube Porto ganhou, mas eu acho que foi o culminar de uma década em que o Sr. Pedroto pega e praticamente passado meia dúzia de anos ou mais, o plantel que aconteceu a conquista da Intercontinental... Era aquele que tinha sido desenhado. Desenhado já antes. 6 ou 7 jogadores, se calhar, do plantel eram os mesmos que começaram a final, se calhar, de 87. Mesmo quando saiu mesmo em 84, já estava mesmo já estavam o André e o Kim voltavam e essa coisa toda. Depois regressaram outra vez. E eu acho que isso, porque hoje isso é impossível, termos num plantel como é o Futebol Clube Porto hoje, um jogador a jogar 5 ou 7 anos, já digo que é difícil, agora 6 ou 7, isso é impossível. Mas penso que isso foi a principal arma do Futebol Clube Porto ao longo dos anos, conseguir ganhar títulos a nível europeus, foi manter o plantel, ou quase a espinha dorsal, durante esses anos todos. Digamos que na perspectiva de construção, o Sr. Pedroto lançou as bases, o Artur Jorge construiu, digamos assim, as paredes, e o telhado foi o Ivites que lhe colocou no edifício, não é? Mantiveram aquilo, e claro, eu lembro perfeitamente que quando o Ivites chegou aqui quis mudar quase radicalmente a maneira de jogar da equipa do Futebol Clube Porto, e nós virámos para ele e dissemos: isso não é possível, que nós não estamos habituados a isto, temos que jogar aquilo que nós sabemos e essa coisa toda. E foi isso que aconteceu e pronto, e conseguimos. Ivites ganha tudo, mas sai. Entra Quinito num ano em que só está uma parte da temporada, porque não corre bem, e depois regressa Artur Jorge. Aqui, digamos que é quase um ano de transição, porque há jogadores, lá está, desse percurso anterior que vão saindo pela idade, vão saindo. Tu ainda estás a meio quase da tua carreira, digamos assim, ainda tens os anos 90, vais até meio dos anos 90, assististe a esta transformação da equipa, ou seja, tu aqui assistes neste ano e no ano seguinte, em que o Artur Jorge depois já reconquista o título, tu assistes a uma transformação do plantel em que já só fica meia dúzia dos campeões da Europa. Sim, isso acho que se deveu, acima de tudo, por... É normal, o Gomes tinha começado nos anos 70. É quase como eu, passados 5 ou 6 anos, eu ter que deixar de jogar. Isso acontece. É pena eu, como jogador, nessa altura, ver grandes jogadores a deixarem fazer parte do plantel, que é o caso dos jogadores com nome, não só no futebol português, como no futebol europeu e até mundial, mas a vida é assim mesmo. Infelizmente, a carreira de um futebolista só dura alguns anos, e penso que, acima de tudo, depois desses saírem, as pessoas tentaram colmatar as saídas desses grandes jogadores com outros bons jogadores,
e penso que foi o melhor caminho. E entramos nos anos 90, com o Artur Jorge a recuperar o título. Começaram a surgir os Domingos, Costa Adinov, Rui Jorge, começaram a surgir o Fernando Couto, o Jorge Cristo, já com o início dos anos 90. O Artur Jorge faz 2 anos e meio aqui, conquistou o título no meio, no último ano apenas a Taça de Portugal, e surge um personagem diferente também. Tu foste sempre a aposta de todos, do Evites, do Artur Jorge e também do Carlos Alberto Silva, que é um personagem completamente diferente aqui no início dos anos 90 e que leva o Porto a um bicampeonato. Sim, estávamos habituados, tirando o Seribic, a treinadores portugueses. Acho que na minha carreira de jogador tive 3, foi o Sr. Carlos Alberto Silva, o Sr. Bobby Robson e o Tomislav Bibic, graças a Deus 3 treinadores muito bons a treinar e como homens exemplares, como também o Futebol Clube do Porto teve sempre bons treinadores portugueses, e penso que é aquilo que eu disse há bocado, é que o Futebol Clube do Porto, para ganhar nesse tempo, tinha que ter os melhores, e tinha os melhores nessa altura. Falei no plantel em 87, como quando falo no plantel a nível de jogadores, também temos que falar nos treinadores e não só, porque isto é tudo uma máquina que tem que estar bem oleada, a começar no presidente e acabar no roupeiro, mas que acima de tudo o Futebol Clube do Porto habituou a sua massa associativa a ter bons plantéis, bons jogadores e acima de tudo uma equipa competitiva a estar todos os anos para querer ganhar. E o Sr. Carlos Alberto Silva veio fazer uma coisa que os outros tinham feito, que foi tentar manter aquilo de bom que o Futebol Clube do Porto tinha, que era um coletivo muito forte, e dar o seu cunho também. Como, e ele adorava uns bons caldinhos em campo, sim, também, não é? Aquele jogo de leixões para a taça. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que fomos com ele jogar a Lisboa, e na altura íamos de comboio, e em Santa Apolónia houve logo o tal chamado caldinho, e foi ele que, não foi ele que originou. Sei que haviam pessoas que vinham direitas a nós, a Zé Mal e essa coisa toda, ele vinha atrás, ninguém o conhecia, e começou logo a dar uns pontapés e essa coisa toda, pronto, isso, e nós dissemos logo a partir de temos homem, e pronto, eram os momentos. Ele dizia que não era possível as equipas virem jogar aonde fosse e fossem tratadas da forma como nós fomos naquela altura, e se calhar por isso é que ele perdeu a cabeça. Mas nós, em tons de brincadeira, começámos a dizer: mister, isto é aqui, isto é em todo lado, onde o Futebol Clube do Porto for, vai ser recebido sempre desta forma. Só não é mal recebido no Estádio das Antas, e mesmo assim, às vezes, se as coisas não correrem bem por passo, também somos mal recebidos. Mas, graças a Deus, nesses 2 anos foram sempre bem recebidos. João, num desses 2 anos, aliás, é logo no primeiro ano, tu és um dos melhores marcadores, passas a marcar penaltis. Quase que igualas o Costa Adinov, tu não falhavas um penalti. Um deles é num jogo que ficou também mítico no Estádio da Luz, em que é um jogo praticamente decidido o campeonato, aos 64 minutos 0-0, penalti para o Porto, fazes 1-0 e depois o jogo é vertiginoso. O Porto ganha 3-2, com Costa Adinov e Domingos a brilharem intensamente. Foi um jogo também que recordarás. Com 120 mil na bancada, o guarda-redes era o Bento ou era o... Já não me lembro se era o Bento ou se creio que já não era o Bento nesta altura. Não atemo quem era, eu acho que era o Bento, mas também não atemo. E lembro perfeitamente desse penalti, que ele atirou-se para um lado e a bola foi para o outro, mas foi tão devagarinho que a bola entrou. Foi bem marcado demais, tirou o guarda-redes para um lado e para o outro. Lembro perfeitamente desse jogo, e não sei se foi nesse jogo, que é o Domingos e Costa Adinov, depois também que marcam. Que desfazem completamente. E não sei se é esse jogo, o último jogo, ou dos últimos jogos do falecido Rui Filipe, também. O Rui Filipe joga ainda com o Robson, ainda joga com o Robson no primeiro jogo do Penta, faz porque o primeiro golo contra o Sporting Braga. Eu tenho uma fotografia, eu a festejar esse golo, e ele a querer-me agarrar. Não, aí felizmente para o Futebol Clube do Porto ainda tinha um ano e meio pela frente, infelizmente para o Rui já não tinha muito tempo de vida, mas é algo também que te marcou seguramente, e a todos. No ano seguinte, nesse ano o Porto é campeão, com essa vitória na Luz, 3-2. No ano seguinte, aquela supertaça, eu acho que é mais recordada pelos adeptos do Porto, aquela em que de repente o Presidente está ajoelhado a ver os penaltis. Uma supertaça em que o Porto está a perder até 6 minutos de fim,
e penalti para o Porto, um penalti claríssimo sobre o Paulinho César, em que tu és chamado a marcar para empatar ou para perder, se falhas. O que é que tu sentias nessa altura? Tu ias com uma confiança para a bola que parecia era que... como se nada fosse. Eu a marcar penaltis sabia que tinha que pegar na bola, meter a bola e escolher um canto, e depois era o que Deus nosso quisesse. Costumava marcar os penaltis um bocado em força, não é? Claro, a colocar a bola, mas em força, mas escolhia e esse marcas a meia altura, não é? Meia altura. Mas depois tem piada que eu, quando foi no desempate, falhei o penalti. Fui um dos primeiros a marcar e falhei o penalti. O Porto teve dois penaltis atrás. E eu fui um dos que falhei, e depois houve outros jogadores, e eles praticamente com a supertaça ganha, o Vítor defendeu, foram perder por penaltis. Essa supertaça é mítica, foi uma supertaça em que nas bancadas o ambiente era de cortar a faca, em Coimbra, aquilo completamente dividido, foi uma guerra autêntica. Infelizmente, eu acho que eu não digo mal dos jogos de agora, que eu também gosto de ver os jogos de agora, mas um Porto de Benfica acho que se devia de viver mais para o espetáculo do que para, se calhar, tanta rivalidade que há. Claro que tem que haver sempre rivalidade, mas acho que entre haver rivalidade e às vezes maldade ou violência há uma diferença muito grande, e eu acho bom que haja rivalidade, mas violência não. Naquela altura eram ambientes fortes de apoio. Sim, mas eu acho que era de respeito, eu acho que hoje eu não posso ir a um jogo de futebol e saber que podem vir. Tens que ir numa caixa de segurança, não era necessário, não é? E deitarem sem. Agora uma pessoa vai ver um jogo de futebol, tem que ir na tal caixa, ou tem que ir sem o cascola, ou sem o dar o colorido a um jogo de futebol, porque o espetáculo é aquele que existe dentro das quatro linhas, mas também o espetáculo pode ser mais bonito com aquele que o envolve. Por falar nesta guerra dentro do campo, que foi fantástica e que o Porto ganhou. O Porto foi bicampeão com o Carlos Alberto Silva, foi pleno de êxito. No ano seguinte, nem tanto, com Ivites, no regresso já diferente, mas tem uma guerra que tu também não te esquecerás, que é aquela no Feyenoord, aquele empate a 0, em que o Porto, para conseguir chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, não podia perder em Roterdão, tinha ganho 1-0 aqui. Deve ter sido um dos jogos que tu mais recordas também, não é? Sim, e esse jogo começa cá com o Zé Carlos, num problema que houve com o de Wolf, assim, um jogador de Wolf, o defesa central, que houve um problema com ele. Lembro perfeitamente nesse jogo lá em que nós entramos primeiros para aquecer e que o túnel só podia passar, era tão estreito, praticamente só dava para passar um jogador. Se fosse para passar um para cada lado, tínhamos que quase que passarmos a frente um ao outro, porque se fôssemos de lado não dava para passar, e nós saímos 5 minutos mais cedo para entrarmos sozinhos e para não haver problemas. Entramos e estávamos a alongar no lado contrário à entrada do túnel, e eles entraram, e esse jogador que tinha tido problemas no estado das altas veio direito a nós, direito ao Zé Carlos, e antes o metro cuspiu para o chão mesmo à frente dele e virou-se. E nós, claro, tentámos logo chamar-lhe nomes e essa coisa toda em português, que ele não devia perceber nada, mas foi um jogo em que, ao intervalo, nós ficámos dentro do campo para ele sair, com as pessoas ligadas ao futebol do Porto a dizer às pessoas da UEFA para estarem lá e para verem, para os tirarem de lá. Tiraram de lá, nós saímos. Quando acabou o jogo, nós só saímos do estádio quando não havia mais ninguém, porque eles estavam à nossa espera no túnel. E só saímos quando veio uma pessoa da UEFA dizer podem vir que não há problema. E é o célebre jogo que ainda no dia anterior colocaram bombas ou disseram que tinham colocado bombas no hotel e isso tudo, e o Pinto da Costa disse que não ia acordar os jogadores, mas foi um jogo marcante, foi o jogo que nos deu o apuramento para a primeira Liga dos Campeões, para ficarmos apurados, fase grupos. E depois tem continuidade com o Bobby Robson. O Robson sucede ao Ivites, o Porto ganha 5-0 em Bremen, consegue o apuramento para a meia-final em Barcelona, onde tu acabas por ser expulso num jogo que não correu. Foi o único jogo que não correu bem depois na Taça dos Campeões. Porque... Mas nesse jogo em Bremen tem uma história bonita de se contar, que é o Bobby Robson dá palestra no hotel, e nós, na defesa, íamos marcar os avançados deles homem a homem.
Era eu, o Jorge Costa, o Fernando Couto e o Rui Jorge. Acho que éramos os 4. Íamos marcar os jogadores homem a homem. E eu comecei a pensar, no autocarro chamei-os, cá atrás, e disse, pá, como é? Vocês sentem-se bem? Nós nunca jogámos marcação homem a homem, isto vai ser uma vergonha do caraças. E eles, não, João, é melhor jogarmos como estamos habituados. E eu assim, então vamos lá chegar e vamos falar com isto. Ele está bem. Chamámos, fomos lá os 4, mister, é isto assim, nós nunca jogámos marcação homem a homem. Se você quiser, nós jogamos, mas nós sentimos mais à vontade a jogar como temos jogado. E ele disse, então se vocês sentem melhor assim, joguem assim. Ganhámos, tivemos a sorte de não sofrer golos. Nesse jogo o Rui Filipe faz o primeiro golo, portanto golo. Ainda estava connosco, felizmente. A entrada de Bobby Robson dá uma dimensão diferente ao Porto. Nesse ano o Porto já não vai a tempo de conquistar o título, mas ganha uma Taça de Portugal. Muito importante porque foi contra o Sporting, que tinha despedido o Bobby Robson quando ele estava em primeiro, ainda bem para o Porto. Mas também porque foi uma vergonha no Estádio Nacional aquilo que tentaram fazer ao Futebol Clube Porto, que era impedir de receber a taça. Foi o jogo dos 2 jogos. Da finalíssima. Da finalíssima, foi. São as coisas que eu digo que não devia de acontecer, mas infelizmente acontecem. O Futebol Clube Porto ganhou, mas isso também na altura acho que foi mal organizado, porque o Porto tem que subir pelo lado dos adeptos de Sporting. Íamos subir pelo lado dos adeptos de Sporting, porque no outro lado era adeptos do Futebol Clube Porto, se calhar poderíamos ter subido por aí, não havia problema. Sei que chegámos, combinámos todos, vamos lá acima, não vamos, só sei que fui eu, não sei se fui eu, o Vítor e o Rui Jorge. Está atrás e o Rui Jorge também. Acho que fomos, depois mais ninguém foi e ficou cá atrás. Sei que aquilo começou guarda-chuvas ou bandeiras ou qualquer coisa, que nós tivemos que fugir para onde estão os jornalistas. Acho que ainda estão lá os jornalistas que antes de chegarmos lá acima à tribuna. Foi a nossa sorte, porque depois juntou-se mais polícia e arrumou-os, mas mesmo assim... Quando estás com a taça, aquela imagem tu a defenderes... Mas antes, eu acho que quem entregou a taça nessa altura foi... A Manela Ferreira Leite. Sim, senhora. E ela, acho que virou-se para mim quando eu cheguei lá acima e disse, você parece ter medo de vir cá acima. E eu disse... Então você não viu aquilo, que se passou a falar com o caraço, deu a taça, e aconteceu aquilo quando eles atiraram com as garrafas. Eu acho que essa imagem para mim... Parecias um jogador de beisebol, não é? Não, eu acho que essa imagem para mim vale mais que a imagem da Liga dos Campeões Europeus, para mim essa imagem da Taça de Portugal é o contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos a nível nacional. João, tu depois com o Bobby Robson, o Porto é bicampeão com o Bobby Robson. No primeiro ano fazes um ano igual a tantos outros, com 40 e tal jogos, fazias muito bem ali uma dupla com o secretário, começa a chegar, tu ainda fazias aquelas tuas diagonais fantásticas que muitas vezes criavam perigo, mas depois... No segundo ano de Robson e com a chegada do Oliveira, a idade também não perdoa, digo eu, começaste aqui a perder um bocadinho de espaço no jogo, não na liderança da equipa. Como é que tu abordaste estes 2 anos finais da tua carreira, em que foste campeão? Eu lembro perfeitamente do Bobby Robson, ainda era o Bobby Robson, me ter chamado no hotel onde estávamos em estágio, entrou ele e o Mourinho, não sei se na altura até, eu lembro-me dos dois, do Mourinho, não sei se foi o Inácio também na altura, mas entraram os dois no meu quarto e tiveram a falar comigo, João, olha que a partir de agora nós vamos começar a apostar mais no secretário, não sei quem, não sei quantos, e se calhar vais ter menos dificuldade. Eu, mister, esteja à vontade, agora você vai ter uma coisa, vai ter aqui um gajo a foder a cabeça todos os dias nos treinos, vai treinar mais... Eu já treino mais do que eles, mas vai continuar a treinar. Eu estou aqui para lhe dar cabo da cabeça. Se você quiser meter a jogar, mete. Eu vou treinar sempre igual. Por isso é que o Robson dizia que tinhas 4 pernas e 2 corações. Isso veio numa altura em que eu comecei a deixar de jogar. E claro, depois vem o Oliveira, com o secretário e com o Sérgio Conceição. É normal. E eu já com 33 anos e meio ou 34... É normal, e eles fresquinhos, é normal que as pessoas optem pelo coisa. Mas no primeiro ano do Oliveira, que foi o meu último ano, para ganhar o campeonato, eu nos últimos 4 ou 5 jogos ainda fui titular, porque lembro perfeitamente no jogo no Estado do Bessa,
que eu não jogava, o Rui Jorge não jogava, salvo erro, e o Fernando Mendes também não jogava. E nós nesse jogo, o Porto precisava de ganhar e fomos chamados os três. E então, naquele grito normal dentro do balneário, demos as mãos todas, e eu virei para eles e disse: ou nos consagramos ou nos fodemos. Olha, este é o jogo da nossa vida. E pronto, ganhámos. Esse jogo ganhámos a 2-1, salvo eu, com 2 golos do Fernando Mendes. E pronto, se ganhámos. E joguei os restos 2 ou 3 jogos finais. Mas isso, encarei isso com normalidade. A única coisa que eu disse ao Mr. Bobby Robson, que iam ter a mesma pessoa do costume, que é trabalhar ao máximo para lhe dar cabo da cabeça na escolha que ele tivesse que optar. De qualquer forma, aqui ainda antes, falaste agora do Oliveira, o título conquistado com Bobby Robson, no primeiro, curiosamente, em Alvalade, naquele jogo do Varandim, em que é feita a tal homenagem dos jogadores, quer ao Bobby Robson, quer ao Rui Filipe, que foi algo também que marcou essa temporada. Voltei atrás um bocadinho. Os que caíram é que fizeram a homenagem? Não, dos jogadores do Porto é que fizeram a homenagem ao Bobby Robson e ao Rui Filipe, no fim. Isso é normal, porque são 2 pessoas que, acima de tudo, o Rui Filipe, que viveu connosco durante muito tempo. O Bobby Robson teve 2 anos, mas o Rui Filipe, não só como jogador, mas como homem, era uma pessoa espetacular. Ainda hoje, passado muitos anos dele ter saído, ainda hoje, quando estamos a falar uns com os outros, muitas das vezes vem o nome dele à baila. Isso é sinal que o Rui Filipe, perante o grupo e perante aqueles, principalmente aqueles que faziam parte ou que fizeram parte das camadas jovens do clube, que sentiam por ele um carinho muito grande. 15 de junho de 97, a tua despedida, no Tri, contra o Gil Vicente, foi na última jornada, e depois, no ano seguinte, se calhar, ou na pré-temporada seguinte, algo que terá marcado tanto como este último jogo, ou ainda mais, que foi a homenagem à tua carreira e a tua passagem de testemunho na altura ao Jorge Costa, quer da braçadeira, quer do número 2. Foi na apresentação da equipe. São coisas que marcam. Aliás, eu tinha ido para férias e não sabia se eu ia jogar mais um ano ou se iria acabar. Fui como se nada fosse, já tinha marcado as férias, não fui ter com ninguém nem nada, e fui. Eu costumava pedir a alguém que me mandassem os e-mails, na altura não sei se sabia, mas fax, na altura era fax, com tudo que dissesse respeito ao Futebol Clube do Porto, dos 3 jornais diários. E há um dia que eu estou de férias e o presidente vem a dar uma entrevista e diz: o João Pinto só não é treinador de Júnior se não quiser. E foste 6 anos? E eu virei-me para o empregado: amigo, uma botelha de champanhe. E ele: sim, e as minhas filhas começaram a olhar para mim: uma botelha de champanhe, a partir de hoje vou ser treinador de Júniors. Pronto, foi assim que... Foste 7 anos? Foi assim, foi 7 anos. Foi assim que foi. Claro que depois, quando cheguei aqui, tive uma conversa, o presidente chamou-me, mais o Sr. Reinaldo, as coisas passaram-se normalmente. Foi bem entregue a braçadeira e o número? Sim, eu acho como também poderia ser a outros jogadores, mas porque naquela altura havia meia dúzia de jogadores que tinham saído das camadas jovens do Futebol do Porto, naquela altura. 6, 7 jogadores. Ainda era fácil encontrar um capitão da casa. É isso, ainda era fácil. Hoje é quase impossível, mas nessa altura havia 6, 7 jogadores que poderiam passar, mas passei ao Jorge Costa porque normalmente era ele que era o vice-capitão. Acho que foi entregue e pela maneira dele ser, pela maneira que viveu o Futebol Clube do Porto, e se calhar ainda vive. E curiosamente foi o outro número 2 que conseguiu levantar uma taça dos campeões, sim, também. E acho que merece, acho que mereceu. João, faltou de fazer alguma coisa como jogador de Porto? 24 títulos? Não, eu acho que a única coisa era ganhar mais títulos, mas fico satisfeito, acima de tudo, por passar tantos anos, ter deixado jogar futebol e as pessoas, os sócios e as pessoas ligadas ao futebol Clube do Porto sentirem por mim um carinho enorme. Eu às vezes estou em sítios que eu quase que não conheço ninguém, mas as pessoas conhecem-me a mim e pedem para ter a fotografia. Isso para mim se calhar vale mais que títulos, vale mais do que tudo aquilo que eu fiz, embora neste momento eu diga que foi com muito sacrifício que eu passei, muitos sacrifícios,
muita coisa, perdas de tempo que eu tive, porque passava mais tempo no Futebol Clube do Porto do que na minha vida profissional, mas isso é a carreira de um profissional de futebol, é isso mesmo. Mas por tudo aquilo que eu fiz, acho que, se você me perguntar a mim, tu ali podias ter feito mais, não posso dizer isso, porque eu dei tudo em prol do Futebol Clube do Porto. Tu até jogaste com uma chuteira aberta e se eu até com dedos de pé partido joguei. Se joguei com isto metido dentro durante um jogo de futebol e passado, fui operado e passado 2 dias estava a jogar novamente, acho que não há palavras para descrever aquilo que eu fiz. Se calhar foi pouco, mas aquilo que eu dei em prol do Futebol Clube do Porto. E o orgulho que me dá, se calhar não é os títulos que se diz, mas acima de tudo o lembrarem daquilo que eu fiz, as pessoas que são o simples simpatizante, o simples adepto do Futebol Clube do Porto, que ainda hoje passam por mim e sentem se calhar uma simpatia por mim e um carinho que se calhar eu não estava à espera que acontecesse. Mas seguramente também tens de orgulho que, por exemplo, o adepto número 1, se quisermos assim, o presidente, diga que tu és o atleta número 1 do Futebol Clube do Porto. Isso eu não sei se sou ou não. Eu acho que pronto, gosto de ouvir isso, mas eu sou daquelas pessoas que todos os jogadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto, eu acho que merecem ficar na história do Futebol Clube do Porto. Claro que há uns que ganharam mais títulos que outros, há outros que ganharam menos e essa coisa toda, mas há muitos jogadores que se calhar que não ganham nada em tempos difíceis, mas que fizeram com que o Futebol Clube do Porto também fosse e é o que é neste momento um clube grande, não só a nível nacional como a nível europeu, e esses jogadores também têm que ser falados, esses jogadores também têm que estar na história. Claro que se dá-se mais valor àqueles que ganham, mas para mim eu sou igual a um desses, porque se não fossem também com a ajuda desses, se calhar não se falava nas conquistas que o Futebol Clube do Porto ganhou nas décadas que eu joguei. João, há outro João Pinto, que é o teu filho, a jogar nas camadas jovens do Porto. Em relação a ele, prognósticos só no fim do jogo ou vamos ter outro? Não, só no fim do jogo não, mas é muito cedo para se falar. Tem alguma habilidade, mas não quer dizer... Tem mais que tu? Habilidade? Não sei, habilidade, não sei, mas isso... Força é complicado. Mas isso são coisas que nem me passa pela cabeça. Neste momento ele tem 9 anos, sinto satisfeito por embargar a camisola do Futebol Clube do Porto, sinto feliz porque ele gosta do Futebol Clube do Porto, aliás fui eu que lhe dei a educação, mas acima de tudo sinto-me feliz por ele se sentir feliz ao servir também no Futebol Clube do Porto, embora neste momento não queira dizer nada para ele, mas se calhar... Tenha prazer neste momento. Mas tem prazer em jogar e é aquilo que eu digo, o que é bom hoje pode ser mau amanhã, o que é mau hoje pode ser bom amanhã, vice-versa, mas neste momento eu quero é que ele se divirta e consiga ganhar alguma coisa também. Muito bem, João, estamos praticamente a chegar ao fim, vou-te pedir apenas que deixes aqui a tua impressão digital em forma de autógrafo. João Pinto, o eterno capitão e número 2 do Futebol Clube do Porto, o primeiro jogador do Futebol Clube do Porto a levantar uma taça dos campeões europeus, 24 títulos que conquistou na carreira. Hoje recordou vários desses títulos aqui connosco e é isso que lhe agradeço. João, até uma próxima oportunidade. Cá estaremos também para mais conversas nos próximos tempos. Continue connosco. Fique bem.